jornada esportiva da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, na Bandeirantes. Em nome de Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. E Tigre, com Tigre na obra dá tudo certo. Jornada Esportiva Bandeirantes. Horas e 3 minutos. Boa tarde a você que está na Bandeirantes nesta segunda-feira. É dia de futebol, é isso aí, minha gente. Hoje tem bola rolando e não é qualquer bola que vai rolar hoje não. Hoje é a bola da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e 2 grandes jogos, 2 grandes partidas que a Rádio Bandeirantes vai transmitir para você nessa segundona. Segunda com o futebol é sensacional, né? Nós não estamos acostumados a isso. Mas aqui na Bandeirantes, com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, é assim. Tem jogo todos os dias e hoje 2 partidas para você. O primeiro daqui a pouquinho, 4 da tarde. A bola vai rolar no Rose Bowl Stadium em Pasadena, Los Angeles, nos Estados Unidos. Esse estádio com tanta história para o futebol brasileiro. Estádio que foi palco da conquista do tetracampeonato da seleção brasileira em 1994 nos Estados Unidos. A seleção do técnico Carlos Alberto Parreira, de Romário, de Bebeto, de Dunga, de Cafu, de tantos jogadores importantes e relevantes daquela seleção e que hoje vai abrigar Atlético de Madrid e Botafogo. Que jogo, hein, minha gente? 2 camisas pesadas, 2 camisas gigantes do futebol mundial, frente a frente na Califórnia, nos Estados Unidos. Pedro Martelli vai transmitir o jogo com os comentários de Cláudio Zaidan, as reportagens do Luiz Fabiani. Eu estarei nessa junto com Guilherme Agrela, acompanhando toda a movimentação do esporte nesta segunda-feira. E mais tarde, aí tem mais bola rolando. Aí é com você, palmeirense. É a sua vez de empurrar o Verdão. 10 da noite, Hard Rock Stadium em Miami, nos Estados Unidos, para Inter Miami e Palmeiras. É o Verdão precisando de um empate para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Assim como o Botafogo também, com um empate, já vai se garantir na próxima fase da competição. Hoje à noite, a transmissão do Ulisses Costa a partir das 22 horas, com os comentários de Alexandre Pretzel e Leandro Quesada e as reportagens do Gustavo Soler e o João Paulo Capelanes vai comandar toda a nossa transmissão. Então, nesta tarde de segunda-feira, vai caindo a temperatura, tá ventando bastante na cidade de São Paulo. A previsão da meteorologia é para que haja uma mudança radical no clima e no tempo nos próximos dias, né? A partir de amanhã, muito frio na região centro-sul do Brasil, incluindo aqui o estado de São Paulo. Mas a gente vai esquentar essa tarde de segunda e deixar para você a melhor informação e a melhor transmissão esportiva. Vamos aos primeiros destaques, as primeiras informações de Botafogo e Atlético de Madrid. Jogo das 4 da tarde que o Pedro Martelli transmite. A informação do Fogão. O destaque do Botafogo. Fala aí, Luiz Fabiani. Boa tarde, Fabiani.
Tudo bom, Capri? Grande abraço a você e a todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Clima de final, clima de jogo grande. O Botafogo já sabia que nesse grupo seriam 3 finais para se garantir na próxima fase. A vitória contra o Paris Saint-Germain, a vitória heróica contra o PSG, atual campeão da Europa, coloca o Fogão em boas condições, mas ainda assim não dá para ficar desligado. Vamos começar com as escalações, Capri? 2 times já definidos, com surpresa pelo lado do Atlético de Madrid. Vamos começar com os 11 do Botafogo, do técnico Renato Paiva. Com 12 John no gol, 2 para Vitinho, 20 Barbosa, 32 Jair e 13 Alex Telles. 17 para o capitão Marlon Freitas, 25 Alan e 26 Gregory fechando o meio-campo. 10 para Savarino no ataque, ao lado de 7 Arthur e 99 Igor Jesus, os mesmos 11 que iniciaram a partida contra o Paris Saint-Germain, Capri. É isso aí, Botafogo definido, escalado. Já já o Cláudio Zaidan vai analisar pra gente essa escalação do Fogão, que precisa de um empate para ir às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E o Atlético de Madrid, hein, Fabiane? Como é que vem aí o time espanhol para encarar o Botafogo, também precisando do resultado para avançar a próxima fase da competição? Fala, Fabiane. Capri, escalação do Atlético de Madrid com notícia boa pro botafoguense, porque Antoine Griezmann, um dos grandes jogadores da história do clube, está no banco de reservas, não inicia a partida de logo mais. O técnico Diego Simeone, ele que recebeu o Renato Paiva há alguns anos para um estágio lá em Madrid, definiu o Atlético da seguinte forma: 13 para Oblak no gol, linha defensiva de 14 Llorente, 15 Lenglet, 24 Lenormand e 21 Javi Galán. Meio campo de Rodrigo De Paul com a 5, 4 para Conor Gallagher, 8 Pablo Barrios e um trio de ataque sem Griezmann como antecipamos, com 19 Julián Álvares, 22 para Giuliano Simeone, filho do treinador, e 9 para Alexander Sorloth. Aí os destaques, as primeiras informações de Botafogo e Atlético de Madrid. E agora é hora de opinião. Vamos ouvir Cláudio Zaidan explicando tudo aqui para o nosso ouvinte, o que nós vamos ter nesse jogo, o que é esperado para essa partida e o avanço do Botafogo, não é? Vai, Fogão, lembrando que os times desse grupo B da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, enfrentam os classificados do grupo A, que é o grupo do Palmeiras, que vai ter a definição hoje às 10 da noite. Então, os jogos acontecendo do grupo B nesse mesmo horário, 4 da tarde, e às 10 da noite os jogos do grupo A. Em tese, não é? Em tese, é até uma bobagem falar sobre isso, porque tem que avançar as oitavas de final, mas em tese o Palmeiras já vai saber que time poderá enfrentar na próxima fase da competição, não é? Se terminar em primeiro ou se terminar em segundo no seu grupo A logo mais às 10 da noite. E daqui a pouquinho, por volta das 18 horas, os times do grupo B que vão avançar às oitavas de final vão aguardar a definição dos jogos do grupo A mais tarde para saber quais partidas terão nas oitavas da competição. Fala, Zaidan, boa tarde, Zaidan. Alô, Manuel, fala, Caboclinho, boa tarde. Oi, Capriotti, como é que vai? Boa tarde para você, para o Fabiane, para todos os colegas aí, o pessoal que está na central, na mesa. Ô, Capriotti, o Botafogo, ele ganhou 2 jogos, tem, portanto, 6 pontos e não está classificado, até pela dificuldade desse grupo. E, de certa maneira, Capriotti, nós tivemos mais uma demonstração da fragilidade da Conmebol, quando o atual campeão da Libertadores da América, o Botafogo, foi colocado no pote 3 no sorteio da FIFA. E aí ele sai com o Paris Saint-Germain, que depois ganhou a Liga dos Campeões, e Atlético de Madrid. E um time local, né, o Seattle. Então, é claro que foi um sorteio que fez desse grupo o mais difícil da competição. Isso é indiscutível. Tanto que você tem o atual campeão europeu e o atual campeão da Libertadores no mesmo grupo. Esse é o mais difícil, mais complicado dos grupos. O Botafogo conquistou 2 vitórias e em razão do regulamento, ele pode perder por 2 gols de diferença. Porque você passa a contabilizar os confrontos entre essas equipes. Partindo-se da premissa, tanto quanto óbvia, né, Capriotti, de que o Paris Saint-Germain ganhará seu jogo, então
provavelmente ganhará e vai a 6 pontos. E vai a 6 pontos com o saldo que já lhe garante a classificação. Porque ele meteu 4 no Atlético e tomou só de 1 do Botafogo. Então ele tem 3 nesse confronto interno, independentemente do placar de hoje. Então, se ele ganhar do Seattle, ele já está classificado. E aí fica outra vaga para Botafogo e Atlético. O Atlético precisando golear. O atual time do Simeone é muito diferente dos anteriores, é um time mais ofensivo, até pelos jogadores que ele tem hoje. A chegada do Julián Álvares mudou a característica ofensiva do Atlético Madrid. Claro que o Griezmann hoje é uma sombra do que foi. O Griezmann, inclusive, foi titular no primeiro jogo, foi mal. E nesse terceiro jogo é banco, mas é sempre uma opção, né? O cara que pode entrar para jogar a parte final do jogo e tal. E é um jogador muito importante, mas não rende mais, nem perto do que rendeu no seu auge, né? E entra o Sorloth, que é um brigador, um cara meio grosso, mas aquele típico centroavante, cara de área, bom no jogo aéreo, que tem altura. Vai ser uma briga de faísca ali, ele e o Barbosa, né? E a entrada do Gallagher, que dá um pouco mais de estabilidade ao meio campo. O grande nome do meio campo é o Depou. Mas há um jogador aí que é muito, muito perigoso, que é o Pablo Barrios. Esse moleque é bom de bola, o Botafogo tem de ficar atento. É um jogador muito versátil, porque ele participa da marcação, da armação e finaliza muito bem. O último jogo provou isso, né? Um jogador muito perigoso. Então não é jogo fácil, mas o Botafogo tem essa imensa vantagem de poder perder por 2 gols de diferença. Se o Botafogo tivesse ainda Almada e Luiz Henrique, o Botafogo poderia brigar até pelo título. Com esse time atual acho difícil, acho que o ataque tem muitas carências, né? O Savarino continua jogando muito bem, mas o Botafogo perdeu aquela força de contra-ataque de segurar a bola na frente com o Luiz Henrique. E é o jogo cerebral do craque Almada, né? Acho que hoje, na seleção argentina, todo mundo já reconhece que o Almada é um craque. Perder os dois, não havia reposição possível à altura ali, para aquilo que o Botafogo podia gastar. Então, o Textor contratou, mas não é a mesma coisa. Mas o time está se mostrando muito bem organizado, muito bem armado, tanto que recebeu o elogio do Luiz Henrique, que disse que o Botafogo foi o time que melhor marcou o Paris Saint-Germain em toda a temporada, incluindo a Liga dos Campeões. O que foi um elogio tremendo para o Renato Paiva, né, Capriotti? Demais. Aliás, é muito legal ver os europeus reconhecendo aí a força do futebol sul-americano, Luiz Henrique, todo mundo aí, não é? Reconhecendo aí grandes nomes do futebol europeu, reconhecendo Guardiola, né? Da mesma maneira, exaltando o futebol sul-americano, Harry Kane. É muito, muito importante isso. A gente afasta um pouquinho aquela história do complexo de vira-latas aí, e eu acho que depois dessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA, coisas muito positivas podem acontecer se a Conmebol, evidentemente, souber capitalizar isso e junto com as outras federações aqui do continente. Zaida, já volto com você aí. Atenção, em 2 minutos eu vou com o Gustavo Soler a Miami. Atenção, o Soler está conosco ao vivo lá de Miami, porque hoje 10 da noite é a vez do Verdão. Então já tem as informações do Palmeiras aqui nessa jornada esportiva Bandeirantes. E hoje, Inter, Miami, Palmeiras, 10 da noite. Quem estará em campo? Lionel Messi. Claro, Lionel Messi vai desfilar o talento e você vai conferir isso aqui no microfone Bandeirantes, na narração do Ulisses Costa. Lionel Messi, um dos maiores nomes da história do futebol em todos os tempos. E você sabia que aqui em São Paulo está acontecendo a The Messi Experience, a Dream Come True? É isso mesmo, é uma exposição que está sendo realizada no Shopping Eldorado em São Paulo e que proporciona aos visitantes uma oportunidade única de vivenciar a jornada de um dos maiores craques do mundo. E hoje, agora, aqui nesse momento, você vai concorrer a 3 pares de ingressos se você acertar a pergunta que eu vou fazer na sequência. É um par de ingressos para cada ouvinte. Então, os 3 primeiros que mandarem as respostas corretas, cada um vai levar um par de ingressos para assistir The Messi Experience, a Dream Come True, no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. E a pergunta é muito fácil mesmo.
Com quantos anos Messi ganhou a sua primeira Champions League? Com quantos anos Messi ganhou a sua primeira Liga dos Campeões da Europa pelo Barcelona? Então, valendo a partir de agora no 999048756, DDD 11 para quem está fora de São Paulo, os 3 primeiros ouvintes, cada um leva um par de ingressos para The Mass Experience, a Dream Come True. E se você não ganhar o ingresso, não deixe de visitar essa experiência imersiva muito, muito legal que conta a história do Messi lá no Shopping Eldorado. Futebol é com a Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, a casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina mais frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Futebol é com a Bandeirantes. São 3h20, 3h20, a bola vai rolar 4 da tarde no Rose Bowl Stadium para Botafogo e Atlético de Madrid. Pedro Martelli vai transmitir com os comentários do Cláudio Zaidan, as reportagens do Luiz Fabiani, mas agora nós vamos até Miami. Às 10 da noite é a vez do Verdão, é a vez da Bandeirantes transmitir o Palmeiras em busca de um empate contra o Inter Miami para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vamos à costa leste americana, lá está Gustavo Soler ao lado do Verdão e os últimos preparativos aí do Palmeiras nessas horas que antecedem a decisão. Fala aí, Soler, boa tarde. Tudo bom, Capri? Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Preparação por parte do Palmeiras e também da torcida alviverde, que já está se locomovendo pela cidade para fazer aquele esquenta, e muitos torcedores vão juntos para o Hard Rock Stadium aqui em Miami acompanhar essa partida diante da equipe de Lionel Messi e toda a turma. Expectativa de público acima dos 50 mil torcedores e numa expectativa de cerca de 20 mil palmeirenses presentes por aqui em Miami. Para este compromisso, Capri, o técnico Abel Ferreira não poderá contar
com o argentino Aníbal Moreno, com um edema na coxa direita, ele é desfalque. Com isso, Emiliano Martínez, o uruguaio, vem para jogar como primeiro volante. Um provável Palmeiras de Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, meio de campo de Richard Rios, Martínez, Estevão, Maurício e Facundo Torres. E na referência do ataque, a dúvida entre os centroavantes. Ou joga Vitor Roque ou joga Flaco Lopes, o Palmeiras que tem 7 pendurados. O técnico Abel Ferreira, Gustavo Gomes, Giai, Piquerez, Richard Rios, Felipe Anderson e Rafael Veiga. Então atenção total para se o Verdão chegar até as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, não ter nenhum desfalque por suspensão no mata-mata. Ô Soler, e choveu já em Miami, continua chovendo, na hora do jogo tem previsão de chuva também, vai estar calor, como é que vai estar o clima aí na hora do jogo, hein? Olha, Capri, o clima aqui em Miami, ele é um tanto quanto esquisitinho, podemos dizer assim, né? Porque é um sol para cada um, do nada começa a chover muito, e essa chuva dura uns 15, 20 minutos. Passa meia hora ou no máximo uma hora, chove de novo. Então o clima nesse momento é esse, muito calor, chove e para, e a expectativa é na hora do jogo também temperaturas altíssimas. E é claro que vamos ficar de olho, né, nessa previsão do tempo, porque lá no MetLife Stadium, jogo contra o Al-Ahly, partida interrompida por causa dos raios que caíam próximos ao estádio. Por aqui, Capri, não chove caindo tanto raio assim, mas evidentemente que existe todo um protocolo, então pode ser que na hora do jogo, dependendo da força da chuva, a gente pode ter aí uma paralisação sim da partida. Maravilha, Gustavo Soler volta daqui a pouquinho, não é? Ao longo da nossa programação, trazendo mais detalhes, mais informações ao lado do Palmeiras, empurrando o Verdão. É assim, a Bandeirantes ao lado dos clubes brasileiros nessa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E todos bem aí, não é? Todos já com muito boa chuva. O Flamengo já tá lá, não é? Já tá garantido nas oitavas de final. E os outros 3, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, com ótimas chances também de irem à fase mata-mata da competição. Já já eu volto, hein? Daqui a pouquinho tem mais, muito mais, porque às 4 da tarde, Atlético de Madrid, Botafogo e Atlético de Madrid, a transmissão Bandeirantes, que você vai conferir com a gente nesta tarde de segunda. Se lá em Miami tá um calor para cada um, afinal de contas lá já estão vivendo o verão do hemisfério norte, aqui a temperatura vai caindo em São Paulo, né? Já vamos ter uma passagem de uma frente fria aí nas próximas horas, derrubando a temperatura. Nesse momento, temperatura média na cidade de São Paulo, 18 graus e chove em alguns pontos da capital paulista. Já voltamos aqui com a Jornada Esportiva Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Celebramos 25 anos de inovação. A Action Technology, líder em automação industrial, impulsiona a produtividade e transforma a indústria. Com servomotores a robôs industriais de ponta, somos o futuro. E para marcar esse quarto de século de sucesso, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Assim como no esporte, a excelência é nossa meta. Action Technology, inovação que move o futuro. Vem com a gente. Acesse actiontechnology.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Sua preparação para defender nosso país. Cumpra sua missão. Aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução.
Atenção ABC! A Patriani tem 3 lançamentos em Santo André e um deles foi feito para você. No Campestre, são apartamentos com 3 suítes e ventilação cruzada, no único resort urbano do ABC. No bairro Jardim, são 2 suítes para morar ou investir. E na Vila Assunção, mais uma excelente opção com 2 suítes. Visite os decorados em Santo André. Você ainda vai morar num Patriani. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Começar o dia embasado e preparado para tudo que vier. É o seu Pulo do Gato, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 5 da manhã. Informativo com muita prestação de serviço e o Boca no trombone. De cara, você fica sabendo das principais notícias, da previsão do tempo, o trânsito que você vai encarar e aquela atualizada na rodada do futebol. O Pulo do Gato, apresentado por Pedro Campos e Silvânia Alves. Trânsito. Avenida Rebouças, congestionada no sentido centro, desde a saída do túnel Fernando Vieira de Melo até Oscar Freire. Caminho melhor pelo corredor Cidade Jardim e Augusta. Vale também a subida da Teodoro Sampaio, que tem um trânsito mais intenso somente entre a Deputado Lacerda Franco e a Mourato Coelho. A Totaline agora é Midea Carrier. Mudamos o nome, mas mantivemos o compromisso com você. Visite-nos na loja física ou pelo WhatsApp 0800 555 4466. São 3 horas e 29 minutos. Na sequência, o Pedro Martelli assume o comando da jornada esportiva Bandeirantes para Botafogo e Atlético de Madrid, esse jogaço de bola que a Rádio Bandeirantes transmite. A classificação do Fogão, hein? Vamos lá, Fogão! Só não sabemos se em primeiro ou em segundo lugar no grupo, mas o Fogão vai às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Lembrando, atenção, você que participou conosco aí da promoção da The Messi Experience, que está acontecendo no Shopping Eldorado. Você que é fã do Messi, ou que não é fã do Messi, mas quer ver uma exposição fantástica, imersiva, com todos os detalhes da carreira de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, vá lá no Shopping Eldorado para The Messi Experience. E atenção, porque nós vamos dar aqui um par de ingressos para os nossos ouvintes. Eu prometi aqui 3 ouvintes sorteados, né? Então atenção. Muito obrigado a vocês que participaram, responderam a pergunta. Com quantos anos Lionel Messi ganhou a sua primeira Liga dos Campeões da Europa pelo Barcelona? Foi com 18 anos. 18 anos ele já estava colocando a faixa no peito. Foi na temporada 2005-2006. E quem acertou? O Alexandre Fabiano Sampaio, Alexandre Ricardo e o Renato Alves. Cada um leva um par de ingressos para The Messi Experience e a nossa produção vai entrar em contato com vocês para a retirada dos ingressos aqui na sede do Grupo Bandeirantes. Fiquem atentos porque ao longo da nossa programação nesta segunda-feira tem mais ingressos, hein? A gente vai sortear mais ingressos já já nos Donos da Bola e mais tarde no Esporte em Debate. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo. Vocês seguem na Jornada Esportiva Bandeirantes, na melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil para Atlético de Madrid, Botafogo, com ele, Pedro Martelli. Solta a voz e vem, vem Martelli. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pós-graduação é SPM, sua autoridade. Na América Latina, líderes de mercado se formam aqui, com networking de verdade e professores que conectam teoria e prática. Cursos presenciais, híbridos, HighFlex e Live EAD. Na ESPM, você desenvolve habilidades que vão além do tradicional. Não se conforme com o comum. Escolha após ESPM. Inscrições abertas. ESPM, sua carreira em constante movimento. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Futebol da Bandeirantes, para você em rede para todos os cantos do Brasil a partir de agora. É tarde de futebol, é tarde de futebol brasileiro, é tarde de futebol europeu. Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Seguimos juntos, seguimos firmes, acompanhando a caminhada dos times brasileiros em busca de um título que poderia e vai ser, caso aconteça, histórico na história de qualquer time brasileiro. Daqui a pouco, pela terceira rodada no Grupo B, Rose Bowl, Los Angeles e Estados Unidos. Fogão em campo, Botafogo em campo enfrentando o Atlético de Madrid. Jogaço que o microfone da Bandeirantes transmite. 4 da tarde rola a bola para Botafogo e Atlético de Madrid no futebol da Bandeirantes. O time que superou o atual campeão da Champions League. É isso mesmo, é verdade, o torcedor do Fogão estará mais uma vez em campo, dessa vez para superar, por que não, o Atlético de Madrid. Diferentemente do último jogo, muda o contexto. Não tem essa história de favorito. É completamente diferente o cenário do jogo. Botafogo e Atlético de Madrid jogando e a disputa também pela primeira colocação do grupo, hein? Um time que tem 2 vitórias. Caso do Botafogo, pega um time que tomou um sacode do Paris Saint-Germain, mas venceu o Seattle Sounders e sabe, só depende de si para classificar-se para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. Isso é claro se o Botafogo deixar. 4 da tarde, Botafogo e Atlético de Madrid se enfrentam. O futebol da Bandeirantes transmite. Vamos girar os destaques dos times. Trabalho de aquecimento no gramado nesse momento. Forte calor, como já é de costume lá no Rose Bowl. A informação, o destaque do Botafogo na Bandeirantes. Boa tarde a você, alô, Luiz Fabiani. Tudo bom, Martelli? Um abraço pra você e pra todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. É uma final antecipada desta competição. O Botafogo joga vida ou morte, ciente de que pode perder por até 2 gols de diferença para se confirmar na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. E o Atlético de Madrid tem plena ciência de que terá que propor o jogo. Já já confirmamos as escalações com mudança pelo lado espanhol e mudança impactante. Sobre o Botafogo, encontro de professor com aprendiz, porque o Renato Paiva, na última década, fez um estágio de como montar um sistema defensivo com o Simeone, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid. Além disso, Jair, Alan e Igor Jesus chegam impulsionados. Os 3 integraram a seleção dos 11 melhores da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes e olho também nos pendurados. Alguns destaques da equipe: Barbosa, Cuiabano, Gregory e Joaquim Correia, se forem advertidos, não jogam em uma hipotética oitavas de final para a equipe botafoguense. Martelli. O outro lado do clássico, outro lado do jogo do Atlético de Madrid, o time de Diego Simeone. A informação, destaque dos colchoneiros, Fabiani. Que não terão o zagueiro José Jiménez, destaque da equipe uruguaio, com dores musculares, não fica à disposição de Cholo Simeone para o jogo de logo mais. Inclusive, o treinador cobrou constância e contundência da equipe para a meta dos 3 gols por parte madrilenha. Vale destacar, nessa temporada, em 8 oportunidades, o Atlético de Madrid construiu placares com 3 ou mais gols de diferença para os seus adversários. Então,
o ataque, essa equipe madrilenha tem realmente muito arsenal ofensivo para surpreender o Botafogo logo mais, destacando também a capacidade defensiva da equipe. A melhor defesa de La Liga, 30 gols sofridos, melhor do que Real Madrid e Barcelona. Parada dura pro Fogão, logo mais valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Martelli. Daqui a pouco tem análise de Cláudio Zaidan no microfone da Bandeirantes, mas neste momento pede passagem o time de jornalismo da Bandeirantes. A informação atualizada de situação na guerra entre Irã, Israel, Estados Unidos, se colocando também no meio ao lado do Israel. Chega mais, boa tarde a você, Ana Paula Rodrigues. Oi, boa tarde ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. Sem citar os ataques do Irã a bases americanas, o presidente Donald Trump se pronunciou agora há pouco pelas redes sociais e afirmou que as bases nucleares atingidas pelo exército dos Estados Unidos no fim de semana no território iraniano foram totalmente destruídas. Um novo pronunciamento é aguardado após o Irã atacar bases americanas no Catar e no Iraque agora há pouco, no começo da tarde, no horário de Brasília. Trump está reunido neste momento com o Departamento de Segurança dos Estados Unidos para avaliar a situação. Mais cedo, a Casa Branca declarou que estava ciente da possibilidade de um ataque. A base de Al-Udeid, um dos alvos do ataque que fica no Catar, é a maior dos Estados Unidos na região, com mais de 10 mil soldados. A informação até agora é de que não há vítimas desse bombardeio. Após o lançamento dos mísseis, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, Iraque e Kuwait fecharam os espaços aéreos por medida de segurança e diversas companhias aéreas avaliam suspender voos para o Oriente Médio diante da piora do conflito. O Catar declarou que o ataque iraniano, apesar de ter mirado uma base americana, foi uma violação à soberania do país e declarou que se reserva ao direito de responder. Ana Paula Rodrigues, caminho aberto aqui na jornada esportiva do microfone da Bandeirantes, atualizando a situação política no mundo afora. Cláudio Zaidan, a análise e a leitura do jogo, a leitura da partida, a leitura também. Afinal de contas, Zaidan Mestre, nesse momento, estaria no comentário, né? No Bandeirantes acontece. O Ali Khamenei, o líder supremo, inclusive, do Irã, já disse, né? Que iria pagar por isso, iria pagar pelo ataque aos Estados Unidos. E aí, Cláudio Zaidan, sei que mestre é completo, então tem de tudo aqui no futebol da Bandeirantes. Boa tarde a você, Zaidan, tudo bem? Abraço, Manuel Zaidan. Boa tarde, Martelli. Oi, Martelli, boa tarde para você, para o Fabiane, para todos os colegas, para a audiência da Bandeirantes no mundo inteiro, né? É um momento de muita apreensão. O Irã perdeu grande parte da sua capacidade militar e, apesar de conseguir lançar uma chuva de mísseis sobre cidades israelenses, né? A diferença dos resultados é considerável, né? Em relação aos ataques feitos com caças de Israel. E, além disso, o Irã perdeu os aliados que ele tinha na região, estão todos enfraquecidos, né? O Hezbollah só tenta sobreviver no Líbano, o Hamas só tenta sobreviver na faixa de Gaza devastada por Israel, né? Uma ação de devastação que já matou mais de 55 mil pessoas. O governo de Bashar al-Assad caiu na Síria, então o cinturão de apoio que o Irã tinha foi-se. Quanto a essa história do Trump, de que destruiu inteiramente as instalações, é realmente discutível, tanto que hoje Israel atacou Fordow, né? Por que Israel atacaria Fordow se já estivesse inteiramente destruída e desativada? E não houve registro de vazamento de radiação nuclear, que aliás é uma ação criminosa, né? Buscar centros nucleares onde não há nenhuma prova de que ali está sendo feito um arsenal nuclear, de que estão sendo feitas bombas nucleares. E em áreas onde você tem uma considerável densidade populacional, são áreas de ocupação civil, e se há um vazamento, isso provocará danos por anos, né? Crianças nascerão com problemas, pessoas morrerão em razão da radioatividade que terá vazado, né? É um ataque irresponsável. Mas não é para... O Trump mentiu quando disse que não sabia que Israel iria fazer o ataque. É claro que sabia, mais do que saber, ele autorizou. O Israel não faria uma ação dessa envergadura sem autorização dos Estados Unidos. Então o Trump autorizou, ele já sabia que faria esse ataque contra Fordow, contra Isfahan, contra Natanz, mas ele dizia, estou pensando, isso já estava
previamente determinado. Você não organiza uma operação como essa em 24 horas, né? Isso já estava organizado há muito tempo, até que veio a ordem, mas ele sabia que daria essa ordem. E o Irã, neste momento, nas atuais circunstâncias, não pode contar com socorro militar de China e Rússia. Um socorro financeiro, um socorro logístico, até armas podem ser entregues, mas não envolvimento militar direto, né? Isso está mais do que claro. Então o Irã não tem como ganhar a guerra. O que ele pode fazer é resistir até para fazer com que o regime seja preservado. Essa é a grande preocupação de Israel e dos Estados Unidos, mudar o regime do Irã. Os Estados Unidos sonham com isso desde 79, desde a revolução feita pelo Khomeini em fevereiro de 79. São 46 anos que os Estados Unidos ruminam, acalentam esta guerra que agora chega. Eles querem mudar o regime. E o que sobra para o Khamenei é tentar sobreviver. E é uma sobrevivência não só pessoal, física, mas a sobrevivência da República Islâmica do Irã. Então o Irã parte por uma ação de resistência. É uma guerra assimétrica, né? Ele não tem como vencer militarmente, mas tentará fazer com que o regime permaneça e que ele possa ter algumas conquistas nessa guerra assimétrica, alguns ataques que sejam bem-sucedidos. E a resposta dos Estados Unidos será devastadora exatamente por isso, porque eles querem a queda do Khamenei, querem a queda do regime. E só o último aspecto. O programa nuclear do Irã começou em 57. Não havia República Islâmica. Era o reinado do Shah Reza Pahlavi. E o programa nuclear começou com amplo apoio dos Estados Unidos. E se hoje o regime fosse amigo dos Estados Unidos, os americanos não só tolerariam, como incentivariam a produção de artefatos nucleares, como aconteceu com o Paquistão, né, Marcos? Cláudio Zaidan falando no microfone da Bandeirantes. E eu lembro a vocês, tá? O timaço de jornalismo da Bandeirantes está de olho também para qualquer momento atualizar a situação da guerra entre Irã e Israel. Cláudio Zaidan, neste momento no Rose Bowl, é claro que a Copa do Mundo de Clubes também, olhares atentos para o futebol. Então, aspectos, né, diferentes, nós temos cenários diferentes. Os Estados Unidos, paralelamente a isso, cedia está recebendo uma Copa do Mundo de Clubes. Nela, Botafogo e Atlético de Madrid vão jogar. E vão jogar daqui a pouco às 4 da tarde, valendo vaga na próxima rodada. Ou melhor, né? Já no mata-mata, o famoso mata. Oitavas de final. Botafogo hoje, se empatar, é líder. Um empate é belíssimo resultado, viu, Zaidan? Ah, sim. Não, se o Botafogo se classificar, é o que importa, né? Ainda que haja uma derrota, que não seja por mais de 2 gols de diferença, porque esse grupo, eu falava há pouco com o Capriotti, é o mais difícil da competição. Tanto que nele estão o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Europa. Então é um grupo muito difícil. A Conmebol mostrou sua fragilidade quando o Botafogo foi colocado ali naquele sexto número 3, né? No grupo 3 do sorteio. E caiu num grupo com 2 europeus de muita qualidade, né? O mesmo aconteceu com quem foi lá para o grupo que tem Juventus e City. Então, a vitória sobre o Paris Saint-Germain foi formidável por isso. Porque dá ao Botafogo a possibilidade de, até perdendo, se classificar. Eu até dizia também para o Capriotti que se ainda houvesse no elenco Almada e Luiz Henrique, o Botafogo poderia pensar em disputar o título. Sim. Agora, ele não tem essa força ofensiva, não tem. O Almada é um craque, isso está provado agora na seleção argentina. E o Luiz Henrique é um cara que dava muita força, até para segurar a bola no ataque. Contra o Paris, quando o Botafogo, já lá atrás, marcando impecavelmente, mas tentava contra-atacar, ficava só o Igor Jesus sozinho, o Arthur não tinha nem força física para isso. Então esse é o problema. Mas o time está muito bem armado pelo Renato Paiva, por isso mereceu aqueles elogios do Luiz Henrique, que disse que foi o time que melhor marcou o Paris Saint-Germain em toda a temporada. Torçamos. Quero muito que o Botafogo vá para as oitavas, Martelo. Futebol da Bandeirantes daqui a pouco transmite para você Botafogo e Atlético de Madrid, jogaço da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Daqui a pouco, jogadores e escalados definidos no gramado. O futebol é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. O
corredor norte-sul congestionou no sentido marginal do Tietê, desde o Parque Ibirapuera até o viaduto Pedroso. Não há registro de ocorrência no local, mas é melhor já optar por alternativas. Caminho um pouco melhor pela Brigadeiro Luiz Antônio, que tem o trânsito mais intenso entre a Brasil e a Tutóia, e livre agora pela Domingos de Moraes e Rua Vergueiro. Chance certa Fiat. Condições ideais para sair de Fiat Fastback 0 km. Desacelere, seu bem maior é a vida. Muito mais. Conte com os preços baixos do Gigante Max Atacadista para economizar muito mais na sua casa e lucrar muito mais no seu negócio. Frango inteiro 7,89 o quilo. Filé de tilápia maré boa 800 gramas 31,97. Feijão Quicaldo 1 quilo 5,67. Toddy 750 gramas 16,90. Mussarela a partir de 31,90 o quilo. Papel personal VIP 15,99. E tem ofertas e descontos exclusivos para você no Clube Max. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tem promoção imperdível para quem gosta de se divertir com o Tigre. Na BandBet você pode ganhar 100 giros agora mesmo. É fácil, só precisa apostar a partir de R$10 em qualquer jogo da plataforma. E pronto, ganhou 100 giros para usar no jogo Tigre Sortudo. 100 giros são muitas chances de ganhar. Acesse bandbet.bet.br e entre nessa diversão. Mas só para maiores de 18 anos, hein? BandBet, um lance, infinitas possibilidades. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A Radial Leste tem o trânsito intenso no sentido bairro no seu trecho inicial entre a ligação leste-oeste e o viaduto Bresser. Depois um bom caminho até a estação Carrão do metrô. Tem velocidade reduzida o pequeno trecho entre a rua Apucarana e a Monte Serra. Depois a Radial volta a seguir livre até a Penha. A Pirelli te leva para a Fórmula 1. Compre a partir de 2 pneus Aro 17 nas revendedoras oficiais. Concorra a ingressos para o GP São Paulo e ganhe prêmios de até R$500. Acesse f1compirelli.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Daqui a pouco tem Botafogo e Atlético de Madrid para você no FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Times escalados definidos. Já já, os 22 jogadores em campo, mas antes vamos tirar nossa equipe de destaques. Falando dos times que estão também na Copa do Mundo de Clubes. Começando com o destaque do Verdão. É hoje, Palmeiras. É hoje, torcedor do Verdão. O Palmeiras, a informação de Gustavo Soler. Fala, Soler.
Tudo bom, Martelli? Grande abraço para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Segunda-feira de decisão para o Palmeiras, que encara às 10 horas da noite pelo horário de Brasília o Inter Miami no Hard Rock Stadium. O Alviverde precisa de pelo menos um empate para chegar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E hoje estreia o seu uniforme especial para este torneio, que faz alusão à conquista do título mundial de 1951. Para este compromisso, Aníbal Moreno está fora com edema na coxa. Emiliano Martinez será titular e a dúvida no ataque entre Vitor Roque ou Flaco Lopes. Destaque a informação do Flamengo falando do Mengo, Nina Gagliotti. Fala, Martelli, grande abraço para você e para o amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O uruguaio De La Cruz voltou a sentir dores no joelho, nem treinou com o restante do elenco do Flamengo e corre o risco de não jogar a Copa do Mundo de Clubes. Isso porque ele tem um quadro bastante delicado, ele tem uma lesão crônica no joelho direito e aí ele acaba sobrecarregando o joelho esquerdo, que é o que ele sente dores nesse momento. Foi submetido a exames, nada foi constatado, mas o departamento médico do Flamengo analisa se irá poupá-lo para o restante da temporada ou se vai liberar o jogador para jogar. Lembrando que o Flamengo volta a campo amanhã, 10 horas da noite, contra o LAFC. Destaque a informação do Fluminense, Guilherme Maciel. Fala, Martelli! Com a vitória sobre o Ulsan Hyundai neste sábado no MetLife Stadium, o Fluminense superou a marca de 100 milhões de reais em premiação na Copa do Mundo de Clubes. O triunfo sobre os sul-coreanos garantiu mais de 11 milhões aos cofres tricolores, e somando a premiação pela participação no torneio e os 5 milhões e meio conquistados no empate com o Borussia Dortmund na primeira rodada, o clube carioca já acumula no total mais de 101 milhões de reais na competição internacional. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG. Boa tarde a você, tudo bem? Guilherme Agrela. Fala, Martelli, um grande abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. Hoje também tem às 4 horas da tarde Seattle Sounders e Paris Saint-Germain, grupo B, mesmo grupo de Atlético de Madrid e Botafogo. Mais tarde, com transmissão da Bandeirantes, Ulisses Costa narra Inter Miami e Palmeiras às 10 horas da noite no Hard Rock Stadium. No mesmo horário tem Porto e Al Ahly do Egito, definindo os primeiros colocados e os últimos do grupo A da competição. Hoje também tem Série B do Campeonato Brasileiro. Operário e Novo Horizontino se enfrentam às 7 horas da noite e Goiás e Atlético, duelo de líder contra a lanterna, às 9 horas lá em Goiânia. Pedro Martelli. Timaço da Bandeirantes na mesa de som de Beto Rebeck na central. Roger Palme, Duarte, Vitória Vermelho no City, Alain Marcial no digital, Guilherme Maciel. Tudo pronto para Botafogo e Atlético de Madrid. Daqui a pouco as escalações. Você sabe, 4 da tarde a bola rola. Copa do Mundo de Clubes é na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Dutra melhorando no sentido marginal do Tietê, mas ainda com lentidão na pista local, em Guarulhos, do quilômetro 218 ao 220. Melhor se comparada à rodovia Ayrton Senna, essa com ocorrência no 15, lateral do Parque Ecológico Tietê. Para a marginal do Tietê, pontos de parada do 21 ao 15, trajeto percorrido em 15 minutos. Chegou a hora de trocar de carro na Seminovos Movida. Polo Track com parcelas de R$ 990 em entrada em até 12 vezes. Os seminovos mais novos do mercado estão na Seminovos Movida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. É hora de potencializar os negócios de sua empresa. Com a solução Cellbricks da Cellcoin, você passa a oferecer um portfólio completo de serviços financeiros aos seus clientes, seja qual for o segmento da sua empresa. Conecte-se sem burocracias à nossa infraestrutura de tecnologia financeira com a licença Cellcoin IP509 ou com licença própria. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com os nossos especialistas. Isso é Cellcoin, the best service for growth. Mestre, como eu faço
faço para ficar menos ansiosa e dormir tranquila? A fonte do seu equilíbrio está mais perto do que pensa. Onde, mestre? No meu eu interior? Não, minha discípula. Está na farmácia mais perto da sua casa, com Nervocal. Nervocal tem ativos naturais que combatem a sua ansiedade leve e também a sua insônia, para você dormir tranquilo. Oh, obrigada por dividir sua sabedoria, mestre. Obrigado nada. Para agradecer, traz um Nervocalme para mim também. Nervocalme. Você zen 24 horas. Nervocalme é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e farmacêutico. Leia a bula. Tá rolando a promoção que pode deixar você milionário. A Estrela Bet vai dar R$1 milhão no Mundial. Para participar é simples. A cada R$10 em apostas esportivas, você ganha uma chance premiada. São 40 mil em prêmios todos os dias. E na final, R$1 milhão. Acesse estrelabet.bet.br. Participe da promoção 1 milhão num instante e seja um craque de milhões. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. Se tem família reunida e tá lá que tá lá. Se todo dia tem carinho e tá lá que tá lá. Se tem sabor, carinho e alegria, em casa tem Italac todo dia. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Trânsito. A rodovia Castelo Branco tem dificuldades agora nos dois sentidos. Para São Paulo, pontos de parada já a partir do 34 em Itapevi e até o 25 em Barueri. No sentido interior, a lentidão vai do 20, à altura do Rodoanel, até o 25 devido a obras. Quer investir sem complicação e com o apoio de quem entende de mercado? No Fundo Você Pode. Acesse nofundovocêpode.com.br, uma iniciativa da Anbima. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta tarde de segunda-feira, abrindo a semana Copa do Mundo de Clubes. 1 minuto e meio para a bola rolar nos Estados Unidos. Botafogo e Atlético de Madrid na Bandeirantes. Vamos escalar os times. Vem o atual campeão da Libertadores Tri brasileiro, campeão carioca na Bandeirantes. A escalação do Botafogo. Do 12 ao 99, os 11 escolhidos do técnico Renato Paiva. O Botafogo começa com John no gol com a 12. Linha defensiva de 2, Vitinho, 20, Barbosa, 32, Jair e 13 para Alex Telles. Meio campo de 26, Gregory, 17, Marlon Freitas, capitão e 25, Alan. 10 para Savarino no ataque, acompanhado de 7, Arthur e 99, Igor Jesus. Escalado e definido o Botafogo, o time da Estrela Solitário, Fogão em campo para buscar mais uma vitória e ficar definitivamente na liderança do Grupo B. O outro lado do jogo, o Atlético de Madrid, campeão mundial de 74. 3 vezes campeão da Liga Europa, 11 campeonatos espanhóis no currículo. Vem mais um gigante europeu na Bandeirantes, o Atlético de Madrid. Do 13 ao 9, os escolhidos de Diego Simeone. Oblak no gol com a 13. Linha defensiva de 14, Llorente. 15 para Langlais. 24, Lenormand e 21, Ravi Galan. Meio campo de 5, Rodrigo Depou, acompanhado de Conor Gallagher com a 4 e Pablo Barrios o 8. O ataque, que hoje não terá Antoine Griezmann, é de 19, Julián Álvares. 22, Simeone e 9, Sorloth. Quem apita o jogo? O mexicano César Ramos é comandante do apito no duelo de logo mais. Ele tem o auxílio de Alberto Marim e Marco Bisguerros Bandeiras. Quarto árbitro é o uruguaio Gustavo Terreira e o árbitro de vídeo é o mexicano Guilhermo Pacheco. Vai começar o jogo nos Estados Unidos, está tudo pronto, a direita se posiciona, Botafogo, uniforme alternativo em branco, à esquerda os colchoneiros com seu uniforme tradicional, Atlético de Madrid, no centro do gramado, Jesus, Igor Jesus parte na bola, começa o jogo no Rose Bowl.
Curtindo o futebol da Bandeirantes, é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Botafogo em campo, Atlético de Madrid também. Botafogo à direita, ataca para a esquerda. Ao contrário, o Atlético de Madrid no campo de defesa pela meia esquerda, ataca para o lado direito. Comecinho de jogo nos Estados Unidos, é a última rodada do Grupo B. Futebol da Bandeirantes, Botafogo em campo. Atlético de Madrid está jogando pelo campo de defesa, domina a jogada pela quarta zaga na meia esquerda, Norman no círculo central do gramado, chama para o campo de ataque pela meia esquerda para Galan. Galan, lateral esquerdo, cruza a fronteira, volta, dá um tapinha mais atrás, que começa com Depou pelo campo de defesa, Depou para Norman pela meia direita para Lenglet para o campo de ataque, se apresenta na linha lateral do gramado pela meia direita, Depou por dentro na quina da grande área, tentou escapar na marcação, chega no corpo, Barbosa fica reclamando o atacante do Atlético de Madrid, linha de fundo, só tiro de meta pro Botafogo, é isso? Exatamente, marcado o tiro de meta e o Atlético de Madrid já mostra, precisa de 3 gols e se lança o ataque dessa vez pelo lado direito, lance sem perigo para o goleiro John, que cobra o tiro de meta já. Comecinho de jogo no futebol da Bandeirantes, já analisa as escalações, Cláudio Zaidan, lembrando a você ligado no microfone da Bandeirantes, o Botafogo empatar, já passa em primeiro, seria um bom resultado para o Botafogo. Se perder, pode até perder para se classificar, mas não pode ser por mais de 3 gols não, hein? Sai jogando o Atlético de Madrid pelo campo de defesa, trabalha a jogada Norman para Lenglet no círculo central do gramado pela meia direita, se apresenta, cruza a fronteira, vai-se embora de Llorente tenta descer para Simeone, preferiu fazer o break frente à marcação, volta um pouquinho mais atrás para Depou desarmado, ganha o Botafogo na meia esquerda, Savarino por dentro, círculo central, tentou descer em velocidade, contra-golpe armado para a equipe do Botafogo, Arthur, lançado pela ponta direita, botou velocidade, abandona a ponta, vem por dentro, dá para bater o gol, soltou na segunda trave por baixo, Llorente por baixo, bota pela linha de fundo, escanteio marcado para o Botafogo na ponta esquerda, o primeiro do jogo, Fabiani. E a bola procura o Igor Jesus, sempre bem posicionado na grande área, tinha ângulo para mandar pro gol o Arthur, confiou no camisa 99, bem colocado, mais esperto que ele a defesa do Atlético de Madrid, bola afastada pro outro lado da bandeirinha, lateral para Alex Telles cobrar. Lateral marcado pro Botafogo, já cobrado, Alex Telles arremessa a bola, trabalha Barbosa pelo círculo central do gramado, domina o último homem, Jair pela meia direita, aciona para o campo de ataque, Vitinho tenta o lançamento à frente, fica pro domínio de Arthur, perde a bola, vem por baixo a marcação do Atlético de Madrid, põe para fora, 2:30 jogados deste primeiro tempo, por enquanto placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes, Atlético de Madrid 0, Botafogo também 0, em Los Angeles tudo igual, Cláudio Zaidan, agora sim, Cláudio Zaidan, e essas escalações, os 11 do Botafogo, os 11 do Atlético de Madrid, a expectativa para o jogo, Zaidan. Ô Martelli, o Renato Paiva mantém o mesmo time que enfrentou o Paris Saint-Germain. Ele lá já havia tirado o centroavante, o Mastriani, para colocar mais um jogador no meio campo, o Alan, junto com o Marlon Freitas e Gregory, não é? É uma formação interessante, principalmente para o time que não precisa atacar alucinadamente. Pelo contrário, ele precisa se defender bem, né? E o Atlético tem a entrada do Sorlotti, que é um cara de área, grosso, mas perigoso ali na área, principalmente em cruzamentos pelo alto, né? Um jogador muito alto, muito forte, vai bater com o Alexandre Barbosa toda hora, mas olho no camisa 8. É claro que o grande nome do meio campo é o Depou, mas esse garoto, Pablo Barros, é muito bom jogador, e o Botafogo tem de marcá-lo de perto, Martelli. Vem pro campo de ataque o Botafogo, Arthur tentava a jogada pela meia direita, a próxima bandeira do escanteio, chega por baixo a marcação do Atlético de Madrid, põe pra fora. Galan de perna esquerda, afasta o perigo. Lateral pro Botafogo, bateu no campo de ataque pela meia direita, já cobrada por meio da grande área. Igor Jesus não consegue o domínio, perde a bola no bate-bate, volta pro Botafogo firme. Alan recomeça para a equipe do Botafogo. Na sequência ele erra o passe, volta a jogada nos pés de Depou. Depou no campo de defesa pela meia esquerda, aos 4 minutos jogados deste primeiro tempo, ele gira pela meia direita, entrega para Llorente volta, trabalha mais atrás com o argentino. Depou de primeira no círculo central para Barrios. Vaias do torcedor do Botafogo em maior número, em maior quantidade nos Estados Unidos, em Rose Bowl. Depou domina pela meia direita, ele cruza a fronteira em placar de 0-0. Volta jogando um pouquinho mais atrás para Barrios à frente, desarma a marcação do Botafogo, chega no combate. Juliano Alvarez recua no círculo central do gramado para Norman pela meia esquerda para Lenglet, boa bola para Galan, escapou da marcação, veio a jogada pela ponta esquerda, tentou encarar Simeone.
Simeone pisa na bola, marcado de perto. Gente, a marca da câmera não cai, ela não sai no campo de defesa. Agora sim recomeça com... No círculo central, o último homem do Atlético de Madrid é o zagueiro Norman. Trabalha a bola para os cultureiros. Norman pela meia direita, de primeira para o domínio de Llorente. Llorente para Depol, Depol pressionado pela marcação, bate, vai-se embora pela lateral. Toca por último o jogador do Botafogo, Manuel, marcado no campo de ataque pela meia direita para o Atlético de Madrid. 5 jogados deste primeiro tempo, é placar de 0-0. Com a bola nos pés do campo de defesa, domina Lenglet. Lenglet cruza a fronteira, viu que não tinha espaço, recua um pouquinho mais atrás por dentro para Barrios. Barrios pela meia direita para Llorente, tentou acionar no campo de ataque, perde a bola, ganhou o Botafogo. Alex Telles no círculo central para Alain, inverte o lado do campo pela ponta direita, parte velocidade Vitinho, ele cruza a fronteira, tome velocidade para o Fogão. Vitinho pela meia direita para Arthur, caminha com a bola nos pés, espera se aproximar, vem de trás Marlon Freitas, perde a bola, Arthur para Marlon Freitas domina no campo de ataque, insiste a jogada, trabalha a bola nos pés, de pé em pé, vinha o Botafogo para ataque por dentro, de primeira deu tapinha na bola, Marlon Freitas volta pela quarta zaga na meia esquerda, recua o Botafogo. Trabalha no campo de defesa tranquilamente Jair pela meia direita se apresenta para lá pela ponta rente, a marca da Cal, 3 dedos a bola, tentou lançamento, Vitinho à frente, Vitinho ganhou, tentou a finta para cima do Arthur ganha a lateral, toca por último no jogador do Atlético de Madrid, Manuel, para o Botafogo bater no campo de ataque pela meia direita, aos 6 jogados deste primeiro tempo, em placar de 0-0. Alan domina pela meia direita, tenta o passe por dentro para Arthur para Alan, para Marlon Freitas para Igor Jesus, de costas pro gol, girou, fez a parede, bolão, ponta esquerda, linha lateral, Alex Telles cruza mal, Norman de perna esquerda tira, rebote ainda é do Botafogo, Barbosa, entrada da grande área, bate, rasteiro, bate mal, quarta marcação do Atlético e deu sorte, hein? Tome contra-ataque para o Atlético de Madrid, Simeone nas costas da zaga, não, aqui não, Alan vem por baixo, tira, essa bola vinha para o Juliano Alvarez, hein? Ia sair na cara do gol, Alan por baixo do carrinho, corta, volta para o Botafogo, Jair tenta lançar o passe à frente para ninguém, no campo de defesa vai ser jogando inteiro de laranja, fora da grande área o Black, comecinho de jogo tem que ter calma o Botafogo, lembrando a você ouvinte ligado no microfone da Bandeirantes, Botafogo não pode perder o jogo por mais de 3 gols não, o empate já garante o Botafogo em primeiro, e é um jogo também que Palmeiras tá de olho, Inter Miami tá de olho, porque desse grupo aqui, que é o grupo B, já que hoje à noite Palmeiras joga às 10, se terminar Paris Saint-Germain em segundo, por exemplo, que tá jogando no mesmo horário, ninguém vai querer ser o primeiro do grupo A não, hein? Sai para o campo de ataque, o Botafogo tenta descer à frente, Igor Jesus faz a proteção, cá no gramado, sofre a falta. Jogo parado, falta marcada, campo de defesa na meia esquerda, Fabiane. Porque o Igor Jesus recuava, tentando tirar o Botafogo de trás, se lança ao ataque, o time do Renato Paiva fez o pivô, carga por trás do Lenormand, que persegue o centroavante botafoguense por todo o campo. Falta a favor do Botafogo, campo de defesa. Quase 8 minutos jogados deste primeiro tempo, você ligado no FM 90.9, tradicional de São Paulo, futebol da Bandeirantes também pega para todos os cantos do Brasil e pega legal em 86.3 na faixa estendida. Vem pro campo de ataque o Botafogo, Alan por dentro, se apresentou, fez o domínio, Savarino lançou na linha de fundo, chegou Vitinho, cruzou! Passa por todo mundo, cruza toda a extensão da grande área, não chega ninguém. Llorente de perna direita recua no campo de defesa, sai jogando o Atlético de Madrid. Por enquanto em placar de 0-0 nos Estados Unidos, em Los Angeles. 0 para o Botafogo, 0 também para o Atlético de Madrid. Atlético que tem o domínio pela meia esquerda, cruza a fronteira, vai-se embora o lateral Galan com liberdade. Quando ele cruza a fronteira, vê que aí sim está posicionada a marcação do Botafogo. Se fecha o Botafogo, trabalha pela quarta zaga, Norman pela meia direita para Llorente, Llorente ergue a cabeça, tenta o passe à frente para Simeone, o seu filho. Simeone pela meia direita para Llorente pela quarta zaga para Norman pela meia esquerda, de zagueiro para Lenglet no círculo central, pisa na bola de perna esquerda, busca espaço, se fecha o Botafogo, se apresenta, vem o argentino Depol sai do campo de ataque, vem por dentro, pede a bola, inverte o lado do campo na ponta direita, é para Simeone tentou jogada na linha de fundo, Barbosa na cobertura, antes do Llorente, faz o giro frente à marcação, quebra para o campo de ataque, fica no bate-abate na meia direita, toca por último no jogador do Botafogo, em Manuel. Arremesso lateral para o Atlético de Madrid bater no campo de ataque pela meia direita. 9 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Essa é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, por enquanto Botafogo 0, Atlético de Madrid também 0. O Atlético desce pela meia esquerda, Galan pisa na bola, lança na linha de fundo, chegou o bolão, tentou cruzar, Alvarez no meio da grande área, Solote também em cima do zagueiro. Firme, Vitinho tira, Alan completa em contra-golpe no círculo central, Igor Jesus puxou, lançou, boa jogada para Savarino, invadiu a grande área na cara do gol, vai fazer o Black, pegou! Jogadaça do Botafogo!
O Igor Jesus deixou o Savarino na cara do gol, nas costas da zaga. Ele gira o corpo, tira, posiciona, buscava a chapa de perna direita no canto esquerdo. O Black pegou, perde a chance. O Botafogo era o primeiro do jogo, Fabiani. E se é o Atlético quem precisa fazer 3, quem se lança ao ataque na realidade é o Botafogo. Dessa vez com o Igor Jesus de garçom, não é a dele. Recuou e achou um lindo passe. O Savarino ficou cara a cara com o Black, mais rápido que toda a defesa. Salvou o goleiro do Atlético. Cláudio Zaidan, quase o primeiro gol do jogo. Que chance teve o Savarino, hein, Zaidan? Em condições normais, né, Martelli? Um goleiro como o Black, a finalização tem de ser perfeita, né? Se houver alguma chance de defesa, ele, Courtois, eles vão buscar, né? Então, às vezes falham, mas é raríssimo. O Savarino não é que ele chutou mal, mas a defesa era possível. Para um goleiro como o Black, se a finalização não for perfeita, ele busca, né, Martelli? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA Estados Unidos, no Rose Bowl. Ainda é fase de grupos, relógio marca 10 jogados no primeiro tempo. Atlético de Madrid 0. Botafogo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala, Grela. Nicolás de la Cruz, meia do Flamengo, passa por novos exames e vira a dúvida para a sequência da Copa do Mundo de Clubes. Ele que sentiu um novo incômodo no joelho direito, meia uruguaio de 28 anos do Mengão. Futebol da Bandeirantes pra você, daqui a pouco. Olha o Atlético de Madrid no campo de ataque, na meia esquerda, ganhando escanteio, hein? 11 jogados, agora 11 jogados. Juliano Alvarez pra bola. Escanteio para Atlético de Madrid. Bater pela meia esquerda. Placar de 0-0. O Botafogo segurando o Atlético de Madrid. O empate já serve. Vem pra bola Juliano Alvarez pela meia esquerda. Se fecha a marcação do Botafogo. Tira essa bola daí, Fogão. Pra bola Alvarez. Partiu, cobrança ensaiada. Bateu na marca penal. Rasteiro Sorlote. Dominou, demorou pra bater o gol. Já não tá valendo mais nada. Falta de ataque do Atlético, é isso? Falta de ataque no bloqueio que deixava o Sorlote livre na marca penal para mandar pro gol. O Zaidan antecipou aqui. O centroavante norueguês é caneludo, porque era bater de primeira. Demorou, dominou, perdeu tempo. Bola bem afastada pela defesa botafoguense, que tem falta a seu favor no campo de defesa. Inteiro de Dourado, vai pra bola John. John de perna direita, quebra pro campo de ataque. Boa bola nas costas da zaga, lançou legal. Arthur domina pela meia esquerda, naquele da grande área, tenta o passe por dentro, corta a marcação, vem por baixo. Llorente de perna direita, põe pra fora em arremesso manual. Lateral marcado pro Botafogo bater no campo de ataque pela meia esquerda. 12:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes, o Botafogo por enquanto assumindo a liderança do grupo B, quem diria, em Botafogo. Vitinho domina pela meia direita, tenta o tapa lateralmente pela ponta, lançou um tapinha de calcanhar, legal do Mano Freitas, mas já não vale mais nada. Sorlote está sentindo, fica sentindo também o Gallagher. Falta para o Atlético, é isso? Isso, um trançapé para cima do Gallagher, o meio-campista do Atlético de Madrid, que vinha em desvantagem na jogada. Acabou sendo atropelado pelo Alain. Mais um que permanece na escalação do Botafogo em relação ao time que venceu o Paris Saint-Germain na quinta-feira por 1-0. 13 jogadas deste primeiro tempo, está jogando pelo campo de defesa. Lenglet para a equipe do Atlético. Lenglet pela canhota, cruza a fronteira, desce o lateral Galan. Galan pisa na bola, pressionando pela marcação para Arthur, dá um tapinha lateralmente. Domina Barrios, Barrios volta, jogada para Galan. Galan no círculo central para Norman. Norman, bola estava na esquerda, agora está aqui do lado direito com o Depou. Depou dominou, fatiou na entrada da grande área no alto, sobe Alan, tira, rebote ainda é do Atlético. Era do Atlético, vai firme Jair, o zagueiro por baixo. Jair já tira, lança para ataque, Igor Jesus adiantou do Norman, saía na cara do gol. O Black estava ligado, faz a defesa agora. Que pique, que velocidade do Igor Jesus, hein, Fabiani? E que visão de jogo do Jair, o zagueiro construtor. Começou desarmando, encontrou o Igor Jesus na velocidade. Esperto o Oblak mais uma vez, porque estava vendido o Lenormand na jogada. O Botafogo é melhor no Rose Bowl, Martelli. Cláudio Zaidan, 14 jogados e o jogo, Zaidan. Pois é, e o Fabiano elogiou o lançamento do Jair. O Jair fez contra o Paris Saint-Germain talvez a melhor partida dele como profissional, né? Foi uma partida memorável. E hoje ele está muito bem também, fez o lançamento de primeira. Olha o Botafogo. Vem pro campo de ataque o Botafogo, chute a gol! Desvia na marcação, vai-se embora pela linha de fundo. Arthur, hein?
Na entrada da área, ele bate no gol, pega no zagueiro. O Black já tinha passado da bola. Escanteio pro Botafogo, agora sim o primeiro do Fogão, Fabiani. E na canhotinha do Arthur, ele que caracterizou essa jogada, trazer pro meio e bater sem marcação. Parou no bloqueio do Atlético de Madrid, quase que encobre o Oblak, mas sai em escanteio. Lado direito a favor do Fogão, o primeiro para a equipe carioca no jogo. Para subir o volume do torcedor do Botafogo nos Estados Unidos, quase 15 minutos jogados neste primeiro tempo. Vambora, Botafogo! 0-0 placar do jogo. Barbosa na grande área, Jair também, Igor Jesus, todo mundo por lá. Arthur na bola, 2 braços erguidos, sinalizando a jogada. Todo mundo na grande área, 15 jogados, partiu para a bola, levantou Alex Telles em cima da marcação do Atlético de Madrid. Volta a jogada pela meia direita, insiste mais uma vez com Alex Telles, ele pisa na bola, lançou o bolão na linha de fundo, vamos ver agora, cruzamento para o meio da grande área para Barbosa, devolve de cabeça para o meio da grande área, no bate-rebate vai sobrar para Igor Jesus. Rasga de qualquer jeito, tira a zaga do Atlético. Volta na entrada da grande área, tem que fechar, hein? Contra-golpe armado para o Atlético de Madrid pela meia esquerda. Lançamento pela ponta na canhota, vai para cima da marcação. Pedalou, balançou Simeone na entrada da grande área. Para ninguém, Alan na cobertura, tira na sequência, comete a falta. Cochilou Alan. Falta marcada, Atlético, meia esquerda, é isso, Fabiani? Isso aí, chance boa para levantar a bola na área. O Simeone, o filho do treinador da equipe do Atlético de Madrid. Esse aí é o Giuliano Simeone. Conseguiu espaço arrancando em velocidade e posteriormente a falta marcada em cima do Julián Álvares na entrada da grande área. Ele e o Depou, conterrâneos argentinos posicionados para realizar a cobrança. 16 jogados deste primeiro tempo, falta marcada para a equipe do Atlético de Madrid. Você ligado no microfone da Bandeirantes, é o futebol da Bandeirantes, a Copa do Mundo de Clubes. Jogo todo dia, hein? Jogo todo dia, tá terminando a fase de grupos. Terminando, inclusive pro grupo B e pro grupo A, né? Porque amanhã tem mais, tem gente que ontem estava fazendo a segunda rodada. Falta para Atlético de Madrid. Depou, posicionado também Giuliano Simeone. Jogada ensaiada, Depou rolou para Simeone. Meia esquerda, lançou para cá. Ele bate por cima do gol. Então cheio de jogadas ensaiadas, viu? Já é a segunda. Com 16 minutos, essa foi por cima do gol, mas tem que ligar o sinal de alerta ali, viu, Fabiane? E essa aí caiu no pé do Gallagher, que não é atacante, é um volante de marcação em boas condições de bater. Foi na canhota, perna ruim, o John estava posicionado de olho, não precisou nem pular e viu a bola sair pela linha de fundo. O Atlético de Madrid chega na bola parada, enquanto o Botafogo tenta responder, Martelli. John vai para a cobrança de tiro de meta, quebra para o campo de ataque, vem para subir, para tocar de cabeça, Igor Jesus mais alto que ele, Norman. Vai no terceiro andar, toca de cabeça, põe para fora. Lateral marcado para a equipe do Botafogo, bater pela meia esquerda, que hoje tem um torcedor especial, hein? Não é ele, não. Não é? É sósia. Não é possível, cara, é igual. Tá junto com o Maurício Meirelles. Mas não é ele? É sósia. Mas quem seria? Seria o sósia do Snoop Dogg, né? Não, mas é igual o Snoop Dogg, cara. E tá ele e o sósia do Johnny Depp nas arquibancadas torcendo pelo Botafogo. 17:30 jogados, é um show da torcida brasileira em todos os cantos dos Estados Unidos. Essa é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, quase 18 jogados do primeiro tempo. 0 Atlético de Madrid, 0 também Botafogo. John quebra para o campo de ataque, Norman brigava com o Igor Jesus, melhor para Norman de perna direita, tira. Volta no círculo central para Alan. Alan quebra de perna direita, completa de perna esquerda, deu certo. Gregory abriu o balão pela ponta direita, Arthur adianta e na sequência a falta. Deixou o pé, o Galã também foi inteligente, cavou a falta para o Atlético, na meia esquerda, na defesa, Fabiane. Malandro, o lateral do Atlético, porque ele tinha posse de bola perdida, seria lateral para o Botafogo. Quando ele viu que o Arthur estava em velocidade, simulou um toque por ali. Nada a marcar, diferente do que interpretou o mexicano César Ramos, o árbitro da partida. Lenglet pelo campo de defesa na meia esquerda, o zagueiro ergue para o campo de ataque na ponta direita, sobe, toca de cabeça Alex Telles. Alex volta pela quarta zaga para Barbosa, Barbosa à frente era para Gregory, sobe para tocar de cabeça numa cama de gato, mas o juiz está dando a falta do Atlético. Falta do Llorente para cima do jogador do Botafogo, ele está dando falta para o Botafogo. Pode falar, Zaidan, Sabon falou, Manuel Zaidan. Pois é, Martelli, e a falta existiu, né? O árbitro mexicano ele começou meio nervoso, um pouco inseguro nas marcações, mas ele acertou agora, né? Acertou porque o Llorente ele sobe em cima do jogador do Botafogo, é que ele teve uma queda muito feia, né? Só agora se recupera. O Botafogo está encontrando muito espaço para contra-atacar. A defesa do Atlético não está marcando bem, uma defesa sabidamente boa, hoje está sem o Jiménez, está machucado. Mas é uma defesa boa, mas está dando muito espaço para o Botafogo, que ainda não aproveitou, Marcelo.
John quebra para o campo de ataque, tenta o lançamento à frente, dentro do círculo central do gramado. Norman, maior que todo mundo, chega por baixo, tira. Norman para Depol, Depol pela meia direita para Simeone, desce a equipe do Atlético de Madrid, placar de 0-0. Simeone inventou, mas conseguiu escapar legal na ponta, vem por baixo Alex Telles, mas sobrou o pé do jogador do Alex Telles para cima do Simeone. Depois do carrinho na bola, o Simeone já está de pé, tudo certo entre os dois. E aí, Fabiane? Ficou bem incomodado no lance o Alex Telles, experiente que é, porque o Simeone ele toma o carrinho e aparentemente ele dá mais um toque desnecessário para cima do lateral brasileiro. Ele saiu revoltado, reclamando muito. Aparentemente o Simeone pediu desculpa e ficou tudo certo, mas a bronca do 13 para cima do 22 do Atlético de Madrid. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, fase de grupos, terceira rodada do Grupo B. Relógio marca 20 minutos jogados no primeiro tempo. Atlético de Madrid 0, Botafogo também 0. Na Bandeirantes, o plantão esportivo chega mais alô, Guilherme Agrela. Lá no Lumen Field, o PSG aperta, tenta furar o bloqueio, mas não consegue. Portanto, 21 minutos de jogo, segue 0-0 PSG e Seattle Sounders em Seattle. Placar de 0-0, vem Atlético para o campo de ataque, o chute a gol do Depol das mãos de John. John firme para fazer a defesa, quase 21 jogados deste primeiro tempo. Vai ser jogando o Botafogo, John dentro da grande área, você ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9, o tradicional da Ilha de São Paulo. Faixa estendida, pega legal para todos os cantos do Brasil, na faixa estendida 86.3, youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente ligada em placar de 0-0. Por enquanto o Botafogo se classificando em primeiro, hein? Botafogo se classificando em primeiro no grupo de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, hein? Se permanecer dessa forma, tá fora, hein? Repito a você, tá fora das oitavas de final o Atlético de Madrid de Diego Simeone. Está jogando o Botafogo pelo campo de defesa na meia esquerda. Alex Telles ganha arremesso manual lateral para o Botafogo bater no campo de retaguarda na canhota. E aí, se eles voltarem, vai ser vergonhoso, viu? Eles vão ser zoados na Espanha, não vão não, Zaidan? A expectativa do time como o Atlético, né? Até porque esse é um ótimo elenco do Atlético, um dos melhores dos últimos anos. Tanto que o Simeone mudou o modo de jogar, um time mais ofensivo, né? O Julián Álvares deu muita qualidade ao ataque do Atlético. Mas, cá entre nós, né? Historicamente, o Botafogo é o maior do grupo, né? Historicamente. Atlético está jogando pelo campo de defesa, Norman pela meia esquerda para Lenglet, chapa jogada pela meia direita, se apresenta para fazer o domínio, pisa na bola Depol trabalha no círculo central do gramado, ele deu 3 dedos da bola pela meia esquerda, boa bola à frente, era para o domínio do Gallagher trabalha pela canhota, volta o jogo com Galan para Gallagher pelo campo de defesa, ainda mais atrás para Lenglet por dentro é para Gallagher puxado pela marcação do Gregory, é falta, jogo parado, falta marcada para a equipe do Atlético bater no campo de ataque pela meia esquerda. Depol vai para a cobrança, será que ele vai chuveirar para o meio da grande área? Toma toda a distância, pinta que sim, hein? O Atlético de Madrid, o tempo não é favorável ao time espanhol. Vem Depol para a bola, Depol cobrou rasteiro pela meia esquerda, deu certo, Galan levantou fechado na primeira trave, John estava ligado, faz a defesa, Fabiane. Unânime até aqui o goleiro botafoguense, encaixa todas bem posicionado e está em dia com a reposição. Já deixou em outra oportunidade o Arthur bem colocado e uma jogada ofensiva do Fogão. Dessa vez tentou o Igor Jesus, bem posicionado a defesa do Atlético de Madrid. O John tá repondo a bola bem rápida, né, o Cláudio Zaidan, para ver se pega a zaga do Atlético. Ufa, até que enfim. Senão o torcedor fica desesperado, cera, né, né? irmão? Ele era o rei da cera, né? Essa mudança na regra aí fez bem pro John, né? Agora, teve jogo que eu vi o juiz não abrindo contagem, né, ô Zaidan? Porque tem que abrir. Ah, mas aí é brincadeira, né? Porque não é um conselho, uma orientação, uma determinação. Faz parte da regra agora, né? Tem de abrir a contagem. Como não, né? O árbitro que não faz isso está errando. Sim. E não pode, né? Que é justamente para o jogo andar rápido. Agora, como anda rápido, Igor Jesus, hein? No círculo central, Igor Jesus fez a parede, tentou a abertura de bola, perdeu. Ganha o Atlético, fecha aí, Fogão. Simeone dominou pela meia direita, cruzou rasteiro, vai por baixo.
Firme, Gregory tira a gosto, o torcedor do Botafogo. Volta a jogada pela meia direita. 24 minutos jogados deste primeiro tempo. É placar de 0-0. Trabalha a bola no campo de ataque. A equipe do Atlético de Madrid. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Cadê o gol? Cadê o gol? Cadê o gol do Botafogo por enquanto? 0-0. Na meia esquerda desce para o campo de ataque. O Atlético de Madrid. Galã por dentro. Boa bola pro domínio do Julián Alvarez. Escapou meu chute a gol. Alvarez está esperando a marcação do pênalti. O Julián Alvarez caiu, o árbitro deixa o torcedor do Botafogo confuso. Ele faz o sinal para frente, mas é de tiro de meta. Momento de tensão, o Julián Alvarez praticamente jurou que foi tocado na fita dentro da grande área, hein, Fabiane? Exatamente, arrancando desde trás e dessa vez, ao que me parece, ele dobra o joelho antes do choque com o Jair, o zagueiro do Botafogo. Parecia que estava inteiro na jogada, mas dobrou o joelho. Na sequência da jogada foi mal, o Gallagher mandou para fora. Lance confirmado, não há penalidade, o Botafogo tá com a bola. Cara de pau do Julián Alvarez, hein, ô Zaidan? Que é um choque não é? Mas como disse o Fabiano, ele buscou o choque com o Jair. Mas a defesa do Botafogo está vacilando por aquele lado direito. O Atlético está trocando passos por ali, entrando na área toda hora. Tem que tomar mais cuidado ali, Martelo. Placar de 0-0, 25, quase 26 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Atlético de Madrid 0, Botafogo também 0. Cadê o gol, torcedor do Fogão? O Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain na última rodada da fase de grupos. Lembrando a você, hoje tem Palmeiras e Inter Miami, em 10 da noite. O Verdão na sua última passagem na fase de grupos. Vem para o campo de ataque, inclusive... que é para pegar um desses dois, ou melhor, um dos três estão jogando agora, né? Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, até mesmo o Botafogo. Se continuar dessa forma, do jeito que está no grupo A também seria Palmeiras, passando em primeiro, e PSG contra Botafogo e Inter Miami, hein? 26 jogados deste primeiro tempo, desce para o campo de ataque, o Botafogo pela meia esquerda, domina Igor Jesus de costas para a marcação do Norman, tentou fazer a parede, protegeu, tá pedindo a falta, o juiz não deu, abre o bolão por dentro para Gregory pela meia esquerda, escapou, Savarino toma a falta no carrinho, é para cartão. Veio por trás o Julián Alvarez, é a falta pro Botafogo na meia esquerda. Só que tem uma reclamação gigante de uma falta no ataque lá atrás, que seria favorável ao Atlético de Madrid, né, Fabiane? E gosta de uma reclamação o professor Diego Simeone. Desde o começo muito incomodado e ciente que a equipe dele tem que fazer 3 gols para se manter viva na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A reclamação de uma falta em cima do Pablo Barrios, do capitão Marlon Freitas, seria muito perigosa. Em cima da linha da grande área, o Botafogo recuperou. Foi esperto e tem uma chance de levantar a bola agora. Vem para a cobrança Alex Telles logo mais. A falta foi em cima do Savarino. Jogo parado, falta marcada para a equipe do Botafogo bater pela meia esquerda, 27 minutos jogados, é do lado de Simeone para a bola, Savarino, levantou, segunda trave, chegou o toque, a gol na rede pelo lado de fora. Chegou legal o Gregory na segunda trave, chapa na rede, só que do lado de fora, linha de fundo, tiro de meta pro Madrid. Há pouco a gente elogiou que o Igor Jesus era solidário e deixou o Savarino em boas condições. Dessa vez, se tivesse levantado a cabeça o Gregory, teria o Barbosa sozinho e com o gol aberto para marcar. 1-0 do Botafogo, que é melhor até aqui. Vem pro ataque de novo, Martelli. Vem por dentro, Marlon Freitas domina pela meia direita, abre a jogada para Vitinho. Vitinho no campo de ataque, erga a cabeça por dentro para Gregory. Gregory devolveu para Vitinho. Vitinho na meia direita, cruzou para Igor Jesus. Por baixo, o Lenglet tira. Rebote ainda é do Botafogo. Ganhou legal, ganhou Vitinho. Só que no que ele ganha, sobra o pé sem querer, mas o sem querer também é falta. Em cima do jogador Barrios. E aí o juiz marca a falta, Fabiane. É isso aí, porque a bola estava pingando, uma disputa aberta e o Arthur veio com o pé alto. Quando ele viu que conseguiu o toque na bola e teria se chocado com o 8 do Atlético de Madrid, ele baixa o pé. Então não é lance para amarelo, mas uma falta bem marcada pelo César Ramos a favor do Atlético de Madrid. Está jogando o Atlético de Madrid pelo campo de defesa. Você está curtindo o futebol da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no futebol da Bandeirantes em FM 90.9 na faixa estendida para todos os cantos do Brasil. Pega legal em 86.3.
Alô, galera do Jardim Vila Galvão, tá ligada lá em Guarulhos, curtindo o microfone da Bandeirantes. Vila Fátima também, toda Guarulhos, sempre também com a Baixada Santista aqui em peso. 0 Botafogo, 0 também Atlético de Madrid. Olha o fogão no contragolpe no círculo central. Savarino trabalhou para Gregory. Gregory pela meia esquerda no campo de ataque, vambora. Igor Jesus. Jesus domina pela meia esquerda, finta a marcação, abandona a ponta, vem por dentro, volta, jogada pela meia esquerda para Alex Tênis. De primeira, um pouquinho mais à frente para Gregory. Gregory para Balo Freitas, trabalha a jogada no campo de ataque. O Botafogo põe na roda o Atlético de Madrid no campo de defesa, recomeça o fogão. Barbosa na meia esquerda, ergue a cabeça, volta na entrada da grande área para John. John pela meia direita para seu outro zagueiro, Jair domina, pisa na bola, já chama para o lado direito. Seu lateral, Vitinho. Vitinho estava pressionado, volta a jogada para Jair. Sobe a marcação do Atlético de Madrid. Jair recua dentro da grande área para John. 0-0 por enquanto o placar do jogo. John vai ser jogando, caminha com a bola nos pés, não tem pressa. O tempo é a favor do Botafogo, é contra o Atlético de Madrid. John pela meia direita para Jair. Jair um pouquinho mais aberto pela ponta para Vitinho. Vitinho, passe perigoso por dentro, mas deu certo. Gregory escapou, passadas largas, perdeu na sequência. Rebote ainda do Atlético de Madrid, tentou descer a entrada da grande área. Sorlote pisa na bola, perde, vem por baixo. Argentino Barbosa tira. Barbosa para Savarino. Savarino pelo campo de defesa na meia esquerda, de primeira para Alex Telles. Ele pisa na bola, volta para John. Dentro da grande área, está jogando o Botafogo. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, Rose Bowl. Terceira rodada do Grupo B, 30 jogados do primeiro tempo. Atlético de Madrid 0, Botafogo também 0 na Bandeirantes ou QG de Esportes tem dono, fala Grela. João Fonseca estreou no ATP 250 de Eastbourne na Inglaterra e bateu o belga Zizou Bergs por 2-1. Agora ele enfrenta o norte-americano Taylor Fritz na segunda rodada, ele que é quinto no ranking mundial do tênis, Pedro Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes dessa tarde de segunda-feira. Tome sua água aí, Simeone. Tome sua água aí também, o Renato Paiva. Pausa para hidratação, para o refresco. Cláudio Zaidan lê o jogo. 30 jogados do primeiro tempo, 0-0. O Martelli, nesta primeira meia hora, a grande defesa foi do Oblak, né? Naquele chute do Savarino. E o Savarino tenta tirar, não é uma bola fácil para o goleiro, ela vai muito próxima do chão. O Oblak teve uma reação muito rápida e foi buscar. Lembrando, esses são os melhores momentos no Atlético Madrid. Né? Mas eu queria até perguntar se você e Fabiane fizeram careta quando eu disse que historicamente o Botafogo é o maior do grupo, Martelli. De forma alguma, mestre. Mas, ô Zaidan, olha, essa Copa do Mundo, é claro que tem que dar tempo ao tempo, mas pelo menos nessa fase de grupos, ela está servindo para, acho que a gente reconsiderar, até mesmo como imprensa, até fazendo uma meia-culpa aqui, porque é um formato diferente. Quando a gente disputava o que eles chamavam de Mundial, Intercontinental, enfim, era um jogo e aí um contexto. Quando se faz um campeonato um pouco mais longo, a amostra é pequena, é verdade, é o primeiro ainda. Mas já se desenha um outro cenário, né, Zaidan? Claro que quando a gente fala imprensa, é uma abstração, né? Na imprensa você tem 500 opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, né? Então tem gente que exagera, que diz que é uma fantasia, que os times europeus são horríveis. Isso é uma bobagem, né? Você tem um grupo ali de 7, 8 clubes europeus que são seleções que podem ganhar a Copa do Mundo, né? Pelo dinheiro que tem, como efeito também da Lei Bosman, de Schengen, que permite que você tenha 30 holandeses num time italiano. Então, quem tem muito dinheiro, como Real Madrid, City, Paris, Bayern, eles vão montando seleções, né? Times internacionais de altíssimo nível. Isso é indiscutível. O futebol está monetarizado, então quem tem muito dinheiro, claro que abre uma grande vantagem. Hoje o Maradona não jogaria no Napoli. Seria impossível o Napoli contar com o Maradona. Verdade. Hoje. Ele só jogaria num desses aí. Real, Barcelona, como jogou no Barcelona. Bayern, Paris. É isso aí. O City. Agora, quando eu falo historicamente, é porque, se você monta aí o Botafogo de todos os tempos, ele certamente é melhor que o Atlético de Madrid de todos os tempos, que o Paris de todos os tempos, nem se fala. E o Botafogo ainda pode dizer que ganhou uma Copa do Mundo. Ajudou a ganhar outras duas, mas foi
Havia 5 jogadores do Botafogo na final em 62, havia 3 na final em 58, porque o Zagallo ainda era do Flamengo, aí depois da Copa ele já virou jogador do Botafogo. Aí tinha Didi, Newton Santos, Garrincha, em 70, Jairzinho, Paulo César, o Roberto Miranda. O Gerson saiu no ano anterior, foi pro São Paulo, né? Mas brilhou no Botafogo. Então o Botafogo tem uma história formidável. É que nos últimos anos o Botafogo estava próximo de ir à falência. Se não chega essa grana aí do Textor, o Botafogo hoje estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. Só sobrariam a história e a camisa. Então esse resgate foi muito importante. Há reclamações do Textor, que ele este ano está pensando mais no Lyon do que no Botafogo. É verdade, mas é um preço a pagar, né? Não fosse essa injeção de dinheiro, o fato dele assumir as dívidas e colocar investimento, o Botafogo estaria numa situação de falência, né, Marcos? Cláudio Zaidan fala no microfone da Bandeirantes, teve uma chegada agora para cima do Marlon Freitas, sobrou uma sola do Llorente na perna esquerda, o juizão não deu nem amarelo. Não deu nem amarelo, estava sentindo o Marlon Freitas já de pé no gramado. 35 jogados deste primeiro tempo, você acompanhando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Por enquanto, nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, 0 para o Botafogo, 0 também para o Atlético de Madrid. 35 jogados deste primeiro tempo. Passando em primeiro o Botafogo com este resultado no grupo de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. No campo de defesa, sai jogando o Atlético. Lenglet domina pela meia esquerda, tenta acelerar a jogada lá pela canhota. Pisa na bola, Barrios vai para cima da marcação, recua um pouquinho mais atrás para Galan por dentro, se apresenta para fazer o domínio, inverte o lado do campo, Simeone pela ponta direita lançado, dominou o Llorente antes dele, voltou para Depou, cruza por baixo, estica, pela direita, põe para fora, vai firme o capitão Marlon Freitas, tira, põe para fora, Manuel marcado no campo de ataque, no lado direito, vai para a cobrança o Atlético de Madrid. Daqui a pouco, intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, Ricardo Capriotti assume o FM 90.9, a faixa estendida 86.3, 0-0 por enquanto, toma muita distância Llorente, ele vai para a cobrança de lateral pela meia direita como se fosse o escanteio, levantou na primeira trave, sobe para tocar de cabeça, Jair tira, volta pela meia direita naquela da grande área para Llorente pela linha de fundo, chegou para fazer o domínio, pisou na bola, Gallagher pela ponta de novo para Llorente para Gallagher mais atrás para Barrios na entrada da grande área para Depou dominou, já levantou a segunda trave, Sonotti testou de cabeça, Alvarez rasga por baixo a zaga do Botafogo. Cirúrgico corte do Botafogo, que vem para contragolpe por dentro, tentou lançamento, era para Marlon Freitas, passou da bola. Me parece que o Gregory salva o Botafogo na hora H, uma chance incrível que o Alvarez teria, Fabiani. Exatamente, porque o Sorlotti com seu 1,95 m ganhou fácil o duelo contra a defesa botafoguense. Escorou para o meio e caiu no pé errado para o botafoguense. Era o Julian Álvares de frente para o gol, para ele fazer o que ele sabe fazer de melhor, mandar para o gol. O Alan, que estava esperto na jogada, conseguiu travar e posteriormente o Barbosa afastou. Boa chegada do Atlético de Madrid, a melhor dos espanhóis nesse jogo. Tem que ficar ligeiro o Fogão, que começou bem, depois viu o nível cair um pouquinho. Cláudio Zaidan, foi cirúrgico o corte do Alan, viu, Zaidan? Não há dúvida. O Botafogo está com problema na marcação pelas laterais. Aliás, eu acho que esse tipo de jogo é melhor você ter o Cuiabano jogando pelo lado esquerdo. Tem mais velocidade, mais força. E do outro lado não há muita opção, né? Com o Vitinho, o Matheus Ponte. Na marcação são de níveis parecidos. No ataque o Vitinho é melhor. Agora, só voltando um pouco àquele tema que você levantou aí, Martelli. Opa, tem gol do Paris ou é gol do Seattle? Vamos ver. Guilherme Agrela, informação. Gol do Paris Saint-Germain, mestre Cláudio Zaidan. O georgiano Kvaratskhelia abre o placar aos 34 minutos. Agora Paris Saint-Germain 1, Seattle Sounders 0 lá no Lumenfield. Fala, Zaidan. É normal, né? Aliás, esse georgiano joga muita bola. Mas, Martelli, só uma coisa. Hoje o futebol, além de ser muito físico, muito intenso, então bons times se nivelam muito rapidamente. Os times brasileiros que estão no Mundial são bons. Os 4 são bons. Então, tem jogo com qualquer um. Hoje você não tem o Barcelona de 2010, o Real de 2014, 15. Não tem. Né? Você não tem um time que sobre assim. O City enfraqueceu-se muito com a contusão do Rodri, que só está voltando agora. Com a perda do Álvares, para mim foi uma burrice. E o campeão europeu é um time bem organizado, mas é um time sem... Você não tem gênios no Paris Saint-Germain. É um time muito bem organizado
pelo Luiz Henrique. Então, os times brasileiros que estão nos Estados Unidos, esses 4, são bons, são bem organizados, bom preparo, boa estrutura. Então, encaram qualquer um, é normal isso, né? Deixa eu ver a chegada do Botafogo, é lançado no campo de ataque pela meia esquerda. Alex Telles levou para a linha de fundo, capricha Alex, levantou a primeira trave, mergulha, Norman tira. 39 jogados, chegava o Botafogo, Norman tira no peixinho, afasta para Juliano Alvarez pela meia direita, ele tentou girar no círculo central, bem posicionado, corta a zaga do Botafogo, mas tira mal, volta a jogada para Atlético, abertura de Barrios pela meia esquerda para Simeone, Juliano Simeone, domina com espaço pela meia esquerda, vai passar nas costas, Galan pediu, ele já está na entrada da grande área, soltou pela canhota na quina, para Galan, Galan volta um pouquinho mais atrás, é para Barrios, Barrios gira o jogo, trabalha pelo campo de ataque ainda com Barrios, Barrios pela meia direita, Depou tá pedindo, Depou pela meia direita, domina o argentino, ele domina e levanta, abraçou, tira a segunda trave no alto, John vai firme para fazer a defesa, Fabiani. E a missão chuveirinho do Atlético de Madrid começa cedo. Há pouco uma bola que caiu nos pés do Julián Álvares. E agora mais uma vez procurando o norueguês Sorloth dentro da grande área. Ele venceu fácil o Jair, mas não venceu o John, que saiu, encaixou, fica com a bola e salva o Botafogo. John já quebra para o campo de ataque, Lenglet sobe no círculo central, toca de cabeça nos pés de Depou, Depou pela meia direita, trabalha a bola, pisa na bola, recua para Barrios. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, Rose Bowl, Los Angeles, terceira rodada do Grupo B, relógio marca 40 jogados no primeiro tempo. Atlético de Madrid 0. Botafogo também 0. Plantão esportivo da Bandeirantes no QG. Alô, Agrela. Fala, Martelli. Amanhã tem Flamengo em campo no Camping World Stadium em Orlando contra o Los Angeles FC. O Mengão que lidera o grupo D da competição com 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos disputados. Vem pro campo de ataque, o Atlético de Madrid domina na entrada da grande área. O passe é bom para Alvarez, girou, bateu no gol para fora do gol. Passa a direita do John Alvarez dentro, praticamente dentro da pequena área livre. Manda pra fora, o Alvarez perde o gol. A chance incrível do Atlético de Madrid. O John tira no olho. Linha de fundo, tiro de meta pro Botafogo, Fabiani. Mais uma vez no pé do Julián Álvares. Na primeira ele pegou mascado e foi bloqueado pelo Barbosa. Dessa vez ele tinha tempo e espaço para mandar pro gol. Tenho dúvidas quanto ao posicionamento do argentino. Parecia levemente adiantado em relação ao penúltimo jogador da defesa do Botafogo. Julián Álvares manda pra fora, permanece o 0-0 no Rose Bowl. Daqui a pouco tem um intervalo inteligente na Bandeirantes. Ricardo Capriotti assume, Atlético de Madrid 0, Botafogo também 0. Que chance o Alvarez teve, hein? Cláudio Zaidan, como é que me perde o gol desse, Zaidan? Pois é, ele foi precipitado, né? E é um grande jogador, sabe? Grande jogador. Tá crescendo muito na seleção argentina. Faz falta pro City. Eu acho ele um ótimo atacante, Martelli. Mas vacilou nessa, né? Acontece. 42 minutos jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, desce o Atlético de Madrid, Barrios domina no círculo central, Chaba pro campo de ataque na meia esquerda, Simeone por dentro para Gallagher inverte o lado do campo pela meia direita, vem pro campo de ataque com Depou levantou na entrada da pequena área no soco, John tira, deu sorte o Botafogo, Igor Jesus faz a parede, bolão, abriu o bolão pela meia esquerda, Savarino perde um pouquinho de espaço, a bola corre, rente a marca da Cal, Savarino erra o passe, mal Savarino, hein? Mal Savarino, escolhe errado, o passe errado. 42,5, contra-golpe para o Atlético de Madrid, na meia direita, Depou por dentro para Alvarez, escapou da marcação de Mano Freitas, soltou pro domínio do Sorloth, pedalou, balançou, devolveu na meia esquerda para Alvarez, tá dentro da grande área, fez o break, dá para cruzar, Alvarez prende, agora sim cruzou a meia altura, dominou, voltou na entrada da área na meia-lua, deu tapinha na bola, Sorloth pela ponta para Llorente pela meia direita, linha lateral da grande área, Depou por dentro, trabalha para Llorente na quilha da grande área, pressionado, sobe a marcação do Botafogo, Depou levantou a segunda trave, Sorloth tocou de cabeça, voltou na marca penal, Mano Freitas ameaçou tirar, caiu, perdeu o pênalti, Gizão, manda seguir o mexicano, contra-golpe armado e o Alvarez está caído, Jesus lançado pela meia direita, tentou adiantar, Lenglet, firme Lenglet no carrinho, vem por baixo, tira, e o Alvarez segue reclamando lá na área, hein?
Fabiane. E o César Ramos paralisou o jogo. A gente vai vendo a repetição. O Alvarez, ele sofre sim com o contato da defesa botafoguense. A gente só não sabe se é suficiente ou não para penalidade. Fato é, esse argentino já simulou pelo menos 3 nesse jogo. Tá sem muito crédito o Alvarez. A gente sabe que a arbitragem também não tá tão tolerante para jogadas assim. Vamos ver o que decidem o César Ramos, o árbitro do jogo, e o Guilhermo Pacheco, os mexicanos que estão no comando da arbitragem. O que você viu aí, Zaidan? Pênalti. Pra mim é um pisão, né? Pisão, pé direito no pé direito. Pra mim houve o pênalti. Simeone tá louco, hein? E aí não entra em É? Simeone à beira do gramado tá louco, hein? Tá louco. É, tá louco. Às vezes eu demoro a responder pelo delayzinho que tenho aqui no retorno, mas pra mim ele tocou. Não sei se o VAR, ele tá conversando com os caras do VAR. Tá um possível pênalti, estão checando. Na minha opinião, foi pênalti. É involuntário, Mas o voluntário só é considerado em mão na bola. Os outros lances não importa se é voluntário ou não. Se há falta, o lance faltou, você impede o jogador de seguir o lance, é falta. Para mim, houve o pênalti, Marcelo. Nesse momento, o César Ramos está em comunicação com o Guilherme Pacheco. Pacheco é o árbitro de vídeo. E tem a comunicação na tela, possível pênalti para o Atlético de Madrid. Jogadores do Botafogo ficam andando em volta do árbitro. Vamos ver, tá com a palma estendida o César Ramos. Passamos de 45, já tem até acréscimos, mas tem dúvida, hein? O Diego Simeone tá louco, mas assim, descontrolado à beira do gramado. Se há demora, a dúvida. E tem uma demora para chamar o árbitro do jogo. Agora sim, chamado. César Ramos chamado para a cabine do VAR, impossível pênalti para a equipe do Atlético de Madrid. Um pisão, me parece ser do Gregory, né? Em cima do Julián Alvarez. Possível pênalti para o Atlético de Madrid no Rose Bowl. E esse ângulo aí de cima, hein, Zaidel? Uma nova imagem. Ele até tenta tirar, mas, enfim, o pisão já tinha acontecido, né, Zaidan? E o problema é que ele impede o argentino de continuar no lance, né? Não é um lance perigoso, o cara tá de costas pro gol. O outro jogador do Atlético chegava em condições de bater, mas ele é impedido de seguir no lance, o Julián, porque há o pisão, né? É involuntário? Claro que sim. Ô, Zaidan? Mas não importa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eles estão vendo uma imagem. O Sorloth faz uma falta de ataque no Jair, no zagueiro. Tá. Então não sei se ele, não sei se ele não vai dar o pênalti por isso. Vai Vamos dar ver. a falta do Jair. Vamos ver a decisão. Vamos ver, tá falando. Hablando. Habla, hombre. Vamos ver o que ele resolve aí. Então, vamos lá, minha gente. Traduzindo aqui, teve um pênalti para o Atlético de Madrid, só que antes do pênalti tem uma falta do Sorloth. Portanto, falta para a equipe do Botafogo no campo. Mas, Zaidan, mas o torcedor do Botafogo... Ô, sorte, hein, Zaidan? Falta antes do pênalti que o VAR chama, Zaidan. Mas é típico do Sorloth, né? Ele é um jogador de força e às vezes ele nem mede a consequência do que ele faz. Ele sai empurrando o que está na frente. Se a bola chega pelo cabecear, geralmente ele vai lá e faz o gol. Mas veja que ele vai para a disputa contra o Jair e ele empurra o Jair. Então, o VAR foi muito bem mostrar esse lance também pro árbitro. Antes do lance em si, dá uma olhada nesse outro aqui e tal. Foi muito bem o VAR. E ele fez o correto. Houve a falta do Sorloth. As duas faltas ocorreram. Prevalece a que foi feita primeiro, né, Martelo? Respira fundo, o torcedor do Botafogo. Não teve pênalti, teve falta de Sorloth. Vamos até 50-47. Já veio o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume 0-0 placar do jogo. Alvarez estava caído, tá caído agora também o Barrios. Está jogando pelo campo de defesa a equipe do Botafogo. Jair de pé na direita, pela ponta para Vitinho. Vitinho quebra para o campo de ataque do círculo central. Bolão para Gregory, passadas largas, cruza a fronteira. Capricha aí, Botafogo. Gregory pela ponta para Arthur, quina da grande área por dentro, devolveu para Gregory passou da bola, vai por baixo firme, tira Depon. Jogo parado, falta marcada. Depon puxado, é isso?
No momento que ele puxava o contra-ataque do Atlético de Madrid. Desespero começa a tomar conta da equipe espanhola, ciente que 3 gols são a necessidade mínima para se garantir na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes. Rodrigo De Paul puxado, tem falta o time espanhol no campo de defesa, Martelli. Está jogando no campo de defesa a equipe do Atlético de Madrid em placar de 0-0. Lenglet tem liberdade pela canhota, ele ergue a cabeça, chama para o campo de ataque Galan. Galan cruza a fronteira pela ponta, pisa na bola, escapou da marcação, tentou buscar o espaço, ganhou na linha de fundo, na meia esquerda para Alvarez, Alvarez por dentro, o balão para Barrios, Barrios na entrada da grande área por baixo, Alan tira, corta Alan, volta na entrada pela meia direita, domina mais uma vez o Atlético de Madrid com o De Paul. De Paul levantou a segunda trave, De Paul só levanta, hein? O De Paul não tá nem aí. Todas que chegam para ele do lado direito, ele levanta para o meio da grande área. Quase 49 minutos jogados. De Paul, o argentino, pela meia esquerda, 3 dedos da bola à frente. É grosso esse Sorlotti, hein? Mas faz gol. Sorlotti de costas para a marcação, recua para Barrios. Barrios pela meia esquerda, de primeira para Galan. Galan ergueu a bola na segunda trave. Barbosa, o argentino Alexander Barbosa tira. 49, só mais um de bola rolando. O Atlético de Madrid precisa de 3 gols para eliminar o Botafogo. O PSG está vencendo o jogo. Mais 2. Deu mais 2, portanto, vamos até 52. Insiste o Atlético de Madrid, tem que fechar, tem que acabar esse primeiro tempo. Vem o chute, a gol, passa à direita. Johnson observa a linha de fundo, tiro de meta pro Botafogo. E parece que o Julián Álvares é o jogador mais determinado na missão do Atlético de Madrid de conseguir os desejados 3 gols. Corre o campo todo, cria oportunidades e dessa vez, pela primeira oportunidade no jogo, conseguiu bater de fora da área sem tanta marcação. Esperto, o Johnson viu a bola sair pela linha de fundo. 7 minutos de acréscimo, portanto, Martelli. Cláudio Zaidan. Como é que foi o primeiro tempo, hein, Zaidan? Martelli. Pois é, rapaz. O jogo foi bom, né? O Botafogo, claro, no começo teve muito espaço para jogar, desperdiçou 2 boas chances. Uma formidável, né? Aquela com o Salvareiro, que o Oblak defendeu. Mas depois o Atlético arrumou a marcação e ali pelo lado do Galan e passou a pressionar bastante. Só que uma pressão meio inócua, né? Como disse há pouco o Fabiani, como você ressaltou no lance do De Paul, Martelli, só cruzamento na área, chuveirinho. Às vezes funciona, como aquela que o Álvares desperdiçou, mas o jogo do Atlético está pobre no ataque, né? Então por isso o Botafogo está se segurando bem, mas precisa atacar mais. O Botafogo não pode ficar com a ideia de passar mais 50 minutos, porque, com acréscimo e tal, só se defendendo. Tem de atacar também, Martelli. Quase 52 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, acompanhando no tradicional FM 90.9 de São Paulo. Na faixa estendida 86.3. Pega legal para todos os cantos do Brasil. 51 vai marcar 51 da primeira etapa. Vamos até 52. Outro jogo. Terminou o primeiro tempo lá já o Agrela. Tempo encerrado, então 1-0, gol de Kvaratskhelia, por enquanto o Paris Saint-Germain em segundo no grupo B da Copa do Mundo de Clubes, viu, Martelli? Só mais 1 minuto de bola rolando neste primeiro tempo, quebra para o campo de ataque, John no ataque para Igor Jesus, caiu na entrada da área, fez o giro, pediu a falta, juizão não deu, trabalha o Atlético de Madrid, já está jogando pelo campo de defesa, Barrios ergue a cabeça, chama para o campo de ataque de novo com De Paul, finzinho do primeiro tempo, fecha aí, segura aí, Botafogo 0, Atlético de Madrid também 0, domina no campo de ataque na ponta direita, De Paul trabalha pela quarta zaga, se apresenta, pisa na bola, sobe a marcação do Botafogo, vai terminar a primeira etapa nos Estados Unidos, vem aí o intervalo inteligente na Bandeirantes, Ricardo Capriotti apostos, 0 Botafogo, 0 Atlético de Madrid, mas tome uma última chegada do Atlético na meia esquerda, escapou Julián Álvares, ainda descolou o escanteio, hein? O Julián Álvares pela meia esquerda, inteligente, ganha o escanteio no último lance do primeiro tempo, hein, Fabiani? Foi esperto o argentino, viu um toque leve no Marlon Freitas na origem da jogada. Última jogada do primeiro tempo, Martelli. Escanteio para a equipe do Atlético bater pela meia esquerda. 6 jogadores do Atlético de Madrid no meio da área. Passamos de 52. Fecha aí, Botafogo. Levantamento na primeira trave. Igor Jesus. Toca de cabeça no alto. John fica com a bola. E aí, César Ramos aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo no Rose Bowl. Os primeiros 45 minutos em Los Angeles de Botafogo 0. Líder do grupo. Atlético de Madrid também 0. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Boa tarde a você. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Martelli, boa tarde. Vamos lá então. O intervalo inteligente Bandeirantes está no ar e o Botafogo vai se garantindo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E bom jogo no primeiro tempo, hein? Cláudio Zaidan já vai falar, já vai analisar aqui essa primeira etapa movimentada, corrida, cheia de oportunidades de ambos os lados, mas o gol não saiu. Luiz Fabiani,
bom público lá no Rose Bowl e os times indo para os vestiários no intervalo do jogo, Fabiani. Com condutas bem diferentes, Capri. Pelo lado do Botafogo, os 11 jogadores se reuniram em campo e fizeram praticamente uma segunda preleção visando o segundo tempo, sem a participação do técnico Renato Paiva. Eles com eles conversando e definindo o que tem que ser ajustado nesse bom primeiro tempo do Botafogo. Pelo lado do Atlético de Madrid, todos os jogadores em silêncio a caminho do vestiário, exceção ao técnico Diego Simeone, que saiu do banco de reservas em disparada rumo ao César Ramos, árbitro mexicano do jogo, reclamou bastante, em especial de 2 lances. Um possível pênalti para cima do Julián Álvares no decorrer da primeira etapa e uma falta sobre o Pablo Barrios na entrada da área, que seria um lance perigosíssimo para o Atlético de Madrid. Nada marcou a arbitragem mexicana. O Atlético de Madrid vai para o banco agora precisando de uma média de 1 gol a cada 15 minutos. É o Botafogo cada vez mais próximo de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, Capri. Valeu, Fabiano, e você já volta aí para o segundo tempo. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Cláudio Zaidan explicando aí para o ouvinte Bandeirantes, para o torcedor do Botafogo, para o torcedor do Atlético de Madrid também, por que não? Muitos espanhóis, a grande colônia espanhola em todo o Brasil e no mundo, ouvindo a Rádio Bandeirantes pelos nossos canais digitais. E aí, Zaidan, conta pra gente, explica aí como é que foi esse primeiro tempo, como foi esse empate até aqui de 0-0, hein, Zaidan? Ô, Capriotti, o Botafogo teve a melhor chance do primeiro tempo, numa bola do Igor Jesus pro Savarino. Houve uma inversão de papéis, né? E o Savarino, ele consegue posicionar o corpo muito bem entre o zagueiro que corria com ele e a bola. Então não havia como o zagueiro dar o bote. Ele fica bem posicionado para dar o chute. E quando ele bate, não é que ele chuta mal, mas não é o chute perfeito. E aí num goleiro como o Oblak, a finalização tem de ser perfeita, né? O Oblak, como a gente falou há pouco, às vezes ele falha, às vezes o Courtois falha. Mas normalmente você tem de fazer a finalização perfeita para passar pelos caras. E ele faz uma defesa que não é fácil. Ela parece fácil, mas não é. Mas é no chão, é difícil. E o Botafogo teve outras 2 chances depois. Aí sumiu do ataque, Capriotti. E o Atlético foi para cima. Precisa ir. O Atlético tem de vencer por uma diferença de 3 gols, pelo menos. Só que foi de uma maneira muito inoperante, né? Foi inócua a pressão do Atlético. Muito cruzamento na área. Teve chance? Teve. Principalmente aquela com o Julián Álvares, que ele vira e bate e ela passa à direita. E uma vacilada, quase que saiu o pênalti para o Atlético. É que antes o Sorlotti fez o favor de fazer uma falta no Jair. Senão seria pênalti, porque houve a falta em cima do Julián Álvares. Seria pênalti para o Atlético. E pode mudar o jogo, né? Um gol desse no primeiro tempo é outra situação. Mas houve a falta no Sorlotti, que é um cara, como dissemos aqui, né? Ele é um grosso, mas é aquele cara que tem força, é bom no jogo pelo alto, mas não conseguiu ganhar nenhuma, não teve nenhuma finalização importante. O Julián Álvares teve a melhor chance. Enfim, o Atlético atacou mais, como se esperava, mas nada de extraordinário. E o Botafogo, se acertar melhor o contra-ataque, ele pode dar sustos no Atlético, ele pode obrigar o Atlético a não sair inteiro pro ataque, a ficar mais se preservando um pouco mais, porque o Atlético sabe que se toma um gol, um abraço, né? Aí ele teria de fazer 4-1. E o Botafogo teve chance para isso. O Botafogo não pode se abster de atacar. Tem de se defender bem, como fez contra o Paris, como está fazendo hoje, apesar de alguns erros na marcação pelas laterais, mas não pode deixar de contra-atacar. Você tem de dar um susto no outro time de vez em quando, né, Capriotti? Exatamente, precisa se manter sempre ativo ali para não ficar tomando sustos, né, Zaida? O Atlético quase teve um pênalti, né? Quase, eu digo, porque no mesmo lance, numa jogada anterior, o Sorlotti fez falta ali no Jair, no zagueiro do Botafogo, mas, Zaida, eu sei que você já disse que não foi, mas para mim até um lance que aconteceu também ainda ali no primeiro tempo, um outro lance que poderia ter sido pênalti ali, a zaga do Botafogo foi no limite ali. Acho que, se eu não me engano, foi em cima do Julián Álvares. O Jair. Foi o Jair em cima do Julián Álvares, não é? Que também Isso, foi no limite ali também, não é? Um outro toque dentro da grande área, o Atlético de Madrid ficou pedindo pênalti ali. Então acho que tem que se ligar nisso, porque numa próxima oportunidade talvez o VAR não salve, né, Zaida? Claro. E esse lance que o árbitro foi pro VAR, o pênalti é indiscutível.
é que aconteceu antes a falta do Sorlote. Agora, o Botafogo, ele está permitindo muito ao Atlético a troca de passes e as jogadas dentro da área. Tem de avançar um pouco mais a zaga. Tentar forçar a situação de impedimento, mas fazer a marcação fora da área. Essa marcação dentro da área, não só dos zagueiros, mas o Alan também recua para marcar. O Gregory, às vezes, fica marcando dentro da área. É sempre um risco. Você toma um drible, tenta dar um toque na bola, tenta dar o bote, erra o bote, chega atrasado e faz o pênalti. Então precisa adiantar um pouco a marcação da defesa. A defesa está muito colada no John Capriotti. Esse é um problema que você notou muito bem. O Atlético várias vezes conseguiu trocar passes dentro da área. É uma situação que o Botafogo tem de tentar evitar, né? Exatamente. Bom, você já volta aí, Zaida, já retorno com você para todo o segundo tempo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos até Miami com as últimas informações do Verdão, que joga logo mais às 10 da noite. Transmissão Bandeirantes do Ulisses Costa para Inter, Miami e Palmeiras. Na sequência, tudo isso e também informações do jornalismo Bandeirantes, o mundo em estado de tensão, já, na sequência do intervalo inteligente Bandeirantes. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina, exagerado por natureza. Diz que obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. A primeira Copa do Mundo de Clubes está no Disney Plus, pela Cazé TV. 4 brasileiros na disputa, times do mundo todo, centenas de craques e os maiores duelos que a humanidade já viu. Não perca a história do futebol sendo escrita. Assista aos jogos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão pela Cazé TV, sem custo adicional no Disney Plus. É isso mesmo, no Disney Plus. Iogurtes Carolina, um exagero de sabor. Conheça os mais de 100 produtos da nossa família para a sua. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Agora o Brasileirão Série B é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! 25 anos de história. A Action Technology, sinônimo de inovação em automação industrial, atinge um marco histórico e impulsiona a indústria. Nossas soluções garantem sua produtividade e transformam o mercado. E para celebrar em grande estilo, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Como no futebol, somos precisão. Action Technology, inovação que move o futuro. Há 25 anos. Acesse actiontechnology.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos.
Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. 5h03, 10 de intervalo no Rose Bowl. Botafogo e Atlético de Madrid estão empatando por 0-0. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo. Já vamos a Miami com informações do Palmeiras e o Gustavo Soler. Mas agora o jornalismo Bandeirantes atualiza a situação de tensão no mundo. Cristiano Panvec. Fala, Cris. Boa tarde. Oi, Capriotti. Boa tarde para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A gente continua acompanhando os desdobramentos depois do Irã promover nesta segunda-feira aquela prometida retaliação pelos ataques americanos contra três de suas instalações nucleares e lançou mísseis contra a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, que fica em Doha, no Catar. Foi uma ação limitada e sem vítimas, segundo o governo americano. A Casa Branca, que diz que foi uma ação iraniana desenhada para evitar uma escalada. Teherã também disse ter alvejado o aeroporto de Al-Ain al-Saad, Ain al-Saad, o nome do aeroporto, no Iraque, mas o Pentágono disse que, apesar do alerta das defesas aéreas, o local não foi atingido pelas forças iranianas. A base de Al-Udeid, que é um dos alvos do ataque do Irã hoje, fica no Catar, é a maior base dos Estados Unidos na região, com mais de 10 mil soldados. Há pouco, o líder do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, se manifestou pelas redes sociais, disse que o país não agrediu ninguém e não aceitará nenhuma agressão de ninguém sob nenhuma circunstância. O Irã promete continuar a retaliação em resposta aos ataques dos Estados Unidos, mas com a racionalidade necessária para iniciar a diplomacia após punir o agressor, e que, se os Estados Unidos buscarem negociações, a primeira exigência é que os ataques israelenses e americanos devem parar imediatamente. Sem citar ainda os ataques do Irã às bases americanas, o presidente americano Donald Trump se pronunciou mais cedo pelas redes sociais e afirmou que as bases nucleares atingidas pelo exército dos Estados Unidos neste fim de semana no território iraniano foram totalmente destruídas. Esse acerramento dos ânimos, Capriotti, ouvinte da Rádio Bandeirantes, e os lançamentos de mísseis a contra bases americanas no Catar, principalmente, levou a uma série de cancelamentos de voos e fechamento do espaço aéreo no Oriente Médio. Pouco mais cedo, o Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Iraque e Kuwait fecharam os espaços aéreos por medida de segurança. Há pouco, os governos do Bahrein e do Kuwait anunciaram a reabertura dos aeroportos, assim como o governo de Dubai, que diz ter retomado as operações no aeroporto da cidade que fica nos Emirados Árabes. Já a companhia aérea Qatar Airways anunciou a suspensão temporária de todos os voos nesta segunda-feira, como resultado do fechamento do tráfego aéreo no Qatar. A empresa diz que pode confirmar a suspensão temporária dos voos e está trabalhando em estreita colaboração com as partes interessadas do governo e as autoridades competentes para apoiar os passageiros afetados e retomar as operações assim que o espaço aéreo for reaberto. Da mesma forma, diversas companhias aéreas avaliam suspender voos para o Oriente Médio neste momento, diante da piora do conflito. O governo do Catar, que declarou que o ataque iraniano hoje, apesar de ter mirado uma base americana, foi uma violação à soberania do país e declarou que se reserva ao direito de responder a essa agressão, Capriotti. Valeu, Cris. Daqui a pouquinho mais informações do jornalismo Bandeirantes. Os times estão voltando para o gramado do Rose Bowl, mas o destaque do Gustavo Soler lá em Miami, 10 da noite tem Inter Miami, Palmeiras, Ulisses Costa transmite. Fala, Soler! E já estamos a caminho, Capri, do Hard Rock Stadium, que promete cerca de 50 mil torcedores para esta partida entre Palmeiras e Inter Miami. O empate garante o Alviverde com a primeira colocação da chave. O Palmeiras que vai estrear hoje um uniforme exclusivo para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, uma camisa que faz alusão à conquista de 1951. O técnico Abel Ferreira ainda faz mistério sobre quem será o centroavante titular entre Vitor Roque ou Flaco Lopes. No meio de campo, Maurício volta para a vaga de Rafael Veiga e Emiliano Martínez vai substituir Aníbal Moreno, machucado. Valeu, Soler. Você volta daqui a pouquinho ao longo da programação Bandeirantes. Alô, Luiz Fabiani, mudando aí o Atlético de Madrid, Fabiani.
Vai mudar, Capri, e uma mudança impactante que pode mudar os rumos do jogo. 7, Antoine Griezmann, já na beira do gramado, escutando as instruções do Gustavo Terreira, o quarto árbitro uruguaio do jogo. Logo mais será novidade do técnico Diego Simeone na partida, por enquanto sem sinal de mudanças pelo lado botafoguense, certamente razoavelmente satisfeito com o que foi mostrado nesses 45 iniciais. Qualifica o Atlético de Madrid aí o Simeone, hein, Zaidan? Griezmann entrando aí no segundo tempo. Era inevitável, né? Você tem um cara como o Griezmann, que hoje é uma sombra do que foi. No banco, você precisando vencer, vai pro jogo, né, Capriante? Claro, sem dúvida. Melhor do que o que aconteceu aí no primeiro tempo, melhor que o Sorlotti, né? Não tem nenhuma dúvida disso, mesmo jogando com uma perna só. Muito bom, Botafogo vai voltando aí aparentemente sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração. Os times já estão se posicionando, vai recomeçar o jogo. E agora, 45 minutos para o Botafogo garantir a classificação e ir às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E quem vai contar essa história para todos vocês, quem vai trazer os detalhes disso tudo, é ele que está de volta. Solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capriotti, no intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando lá no Rose Bowl em Los Angeles, Estados Unidos. Invertem seus lados agora o Botafogo inteiro de branco à esquerda, os colchoneiros, o Atlético de Madrid à direita. Confirmando a mudança, Griezmann em campo, hein, Fabiani? Confirmando a mudança, ao contrário do prognóstico, uma possível saída do Sorlotti, o Diego Simeone manda a equipe pro ataque. Quem sai é o 4, volante Gallagher, e ele dá vaga ao 7, Griezmann. César Ramos apita, bate na bola, Sorlotti pela primeira vez no segundo tempo. Começa a segunda etapa dos Estados Unidos. Curtindo o futebol da Bandeirantes, vamos para todo o segundo tempo de Botafogo 0. Atlético de Madrid também 0. Sorlotti em campo, hein? Pensei que ele ia tirar o 9, que nada. Não há mais tempo para esperar. Mexe o Atlético de Madrid, Griezmann em campo, Gallagher fora, Cláudio Zaidan. Tá certo o Simeone, afinal de contas ele tem que fazer 3 gols e não tomar nenhum. Então ele mantém o seu centroavante ali para eventualmente começar a levantar a bola na área e tira um volante, que é o que o Gallagher é, né, para colocar o atacante, o jogador mais técnico do seu elenco, que hoje é quase um veterano, mas ainda é um jogador muito acima da média e que pode ajudar o Atlético. Fez o certo o Simeone. Placar de 0-0, comecinho do segundo tempo nos Estados Unidos. Primeiro minuto de bola rolando no círculo central. Ataca para a direita agora Botafogo com Savarino. Savarino para o campo de ataque na ponta direita. Tenta o lançamento, é forte. Arthur não chega na bola. Lateral marcado para o Atlético de Madrid bater no campo de defesa pela meia esquerda. Galan vai para a cobrança, arremessa a bola nos pés de Lindê. É o comecinho da segunda etapa no FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Pega legal para todos os cantos do Brasil. Atlético desce pela ponta direita, escapou da marcação, pedalou, balançou. Simeone tentou lançar na entrada da grande área. Sorlotti tentou chapar à frente nas costas da zaga. Vem o zagueiro, tira. Completa a marcação do Botafogo, rasga de qualquer jeito. Igor Jesus briga, toca de cabeça, deu jogo pela meia esquerda para Savarino. Ele acalma a jogada, trabalha no campo de defesa para a equipe do Botafogo. No círculo central tentou descer Gregory, não bate falta pelo campo de defesa. Tava ligado Norman. Norman recua dentro da grande área. O Black vai sair pro jogo. Cadê o banco de reservas do Botafogo? Tá na pedra aí, ô Fabiani? Tá sim, Martelli. Algumas opções do Renato Paiva. Os goleiros Raul e Léo Link, Mateu Ponte, Bastos, Caio, David Ricardo, Cuiabano, Danilo Barbosa, Álvaro Montoro, Santi Rodrigues, Newton Natan, Joaquim Correia, Mastriani e Arthur Cabral. Opções então no banco de reservas de Renato Paiva. Quem sabe pode mudar aí durante o segundo tempo. Escanteio marcado para a equipe do Atlético bater na meia esquerda. Vem levantamento para o meio da grande área. Juliano Alvarez vai para a cobrança. Jogadores do Botafogo fecha a marcação. Se fecha aí, Fogão. Se fecha aí, Botafogo empate a garante em primeiro. Alvarez levantou a segunda trave. Um soco na bola, John. Sem brincar, John dá um soco na bola, tira. Põe para fora em lateral. Manual marcado para o Atlético bater no campo de ataque na meia direita. Comecinho do segundo tempo, 2, quase 3 jogados nesta segunda etapa. Lateral marcado, Atlético de Madrid no campo de ataque, vem para a cobrança, toma distância, Llorente arremessa por meio da grande área, passou pelo Sorlotti, sobra nos pés de Gregory. Gregory rasga de qualquer jeito, tira, mas volta para a equipe do Atlético, insiste com Llorente pela meia direita, vai trabalhando a bola, o Atlético de Madrid, Depol tá pedindo, Depol recebeu.
recebeu o argentino na meia direita, entrada da área, soltou o passe à frente, caiu Depou, pede a falta, juiz não marca, afasta a marcação do Botafogo, põe para fora, lateral, mais um para Atlético de Madrid bater na direita, além do Griezmann que entrou, mais opções do banco, do Atlético. Resumindo as opções de ataque, porque é o que precisa o Atlético. O Ángel Correia tá no banco, o Riquelme, o Samuel Lino, brasileiro, Lemar, Coque, o Molina, que é um lateral bastante ofensivo. Tem várias peças para mexer o técnico Diego Simeone e vai precisar se assim manter o jogo. Está jogando no campo de defesa a equipe do Botafogo na meia direita. Alexander Barbosa rasga por baixo, tira de perna direita, mas voltou para Simeone. Simeone pisou na bola, pediu a falta na quina da grande área, na canhota, não batia, bate, volta para Depou. Depou abriu pela meia direita, bola para Llorente, abandona a ponta por dentro, bate em cima da marcação. Tem que jogar, Botafogo. Tem que jogar. Cadê o Botafogo contra o Paris Saint-Germain? Só observa o Atlético jogar. Atlético de Madrid pela meia direita no campo de ataque com Depou. Depou pela meia esquerda para Galã. Bateu cruzado por baixo. Rasga a zaga do Botafogo. Cochilou, rasgou mal. Voltou para Depou. Depou pela meia esquerda. Juliano Alvarez chegou na bola. Linha lateral da grande área. Pela canhota, pisa nela. Ameaça fazer o cruzamento. Escapou da marcação sem espaço. Trabalha com Depou. Depou pela meia esquerda. De novo com Alvarez. Alvarez na entrada da área para Depou. Depou devolveu o balão para Alvarez na grande área. Girou. Opa! O Simeone quase cai dentro da grande área, cruza com desvio, escanteio. Escanteio marcado na ponta direita para o Atlético. Que pressão no começo do segundo tempo, hein, Fabiani? Martelli, eu tenho a sensação que se o Simeone caísse nessa dividida com o Barbosa, seria marcado o pênalti. Ele ficou de pé, tentou o cruzamento, é um contrassenso ao que vem fazendo o Atlético de Madrid. Simulou em várias oportunidades, dessa vez, surpreendentemente, o Simeone. Teve pouca inteligência e ficou de pé. No cruzamento, bola mal afastada pela defesa do Botafogo. E agora tem especialista na bola, Griezmann, para cobrar o escanteio. Se ele cai, hein? Se o Simeone cai... Escanteio na ponta direita, Griezmann cobrou curtinho, Griezmann curto, devolução para ele, linha de fundo, Griezmann levanta a segunda trave por trás do gol. Pegou mal na bola o Griezmann, tiro de meta. Ô Zaidan, será que se o Simeone não cai ali na área, o juizão não dá um pênalti, não? Ah, não há dúvida. Eu acho que até que o pai falou, Ih, porque ele não caiu, né? Se ele cai, irmão... Mas o Barbosa foi muito afoito no lance. A defesa do Botafogo está marcando muito atrás, dentro da área, quase colada no John. Então esses lances, olha o Atlético de novo. Veio de novo o Simeone na entrada da área, erra o passe, mas tome contra-ataque. Botafogo na ponta direita, Arthur tirou pra cima da marcação, cruzou a fronteira, Barcos da marcação, 2 em cima dele, ele escapa, tem que proteger, tem que ficar com a bola, gastar o relógio, é isso aí, Arthur. Protegeu na meia direita, sofre a falta, jogo parado, bola pro Botafogo, Fabiani. Malandro o Arthur, Martelli, porque ele não tinha condição de puxar o contra-ataque. Era ele sozinho contra 4 marcadores do Atlético de Madrid. Ele prendeu a bola, voltou pro meio-campo e viu o Javi Galán, pouco inteligente, derrubá-lo por trás. Falta pelo lado direito a favor do Botafogo. Completo, Zaidan. Uma questão que o nosso grande amigo, companheiro, o Nelson Nunes, traz pra gente, muito interessante. Então eu queria até trazer a resposta aqui, assim que tivermos um pouco mais de tranquilidade, porque o Botafogo tenta ir ao ataque também, mas o Nelson diz o seguinte, bom, o VAR, o pênalti tudo bem, mas o VAR não pode chamar para uma falta de ataque e tal. É verdade, mas o que acontece aí é o seguinte, o VAR chamou para que ele visse o lance do pênalti, porém o VAR deve mostrar, como é um lance de pênalti, um lance de VAR, o VAR deve chamá-lo e mostrar para ele também o que aconteceu antes, se o VAR entende que houve uma falta antes. É como aquele gol que acontece, de repente o VAR chama o árbitro e fala, olha, aconteceu uma falta 1 minuto antes pro time que contra o time que fez o gol e você não marcou. Isso acontece toda hora, né? O time vai, ataca, faz o gol, mas não aconteceu nada. O que aconteceu aí, ele vai lá e vê uma falta que aconteceu lá na defesa do time que fez o gol. Então, o VAR está certo em mostrar esse tipo de lance. Ele não mostraria se fosse só a falta, mas como houve o pênalti, ele tinha de mostrar também a falta. Vem para o campo de ataque o Botafogo, abertura de bola pela meia esquerda para Igor Jesus. Igor Jesus pisa na bola, voltam muito atrás, mas no ataque para a defesa o Botafogo sai jogando. Quase 8 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Atlético de Madrid 0, Botafogo também 0. Lembrando a você, hoje tem Verdão, Palmeiras em campo. O Palmeiras em campo para fechar a fase de grupos também da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você não pode perder, 10 da noite, hein?
Rola a bola no Hard Rock Stadium para Inter Miami e Palmeiras. Ulisses Costa transmite o jogo com Pretzel, Leandro Quesada, Gustavo Soler. Timaço da Bandeirantes. Verdão em campo, hein? O Palmeiras de olho nesse jogo, né? Afinal de contas, é confronto. Primeiro do grupo A, segundo do grupo B, segundo do grupo A contra o primeiro do grupo B. Se terminar dessa forma, o Paris Saint-Germain será o adversário do Palmeiras, enquanto o Botafogo pegaria o Inter Miami. Claro que o Porto vai jogar, deve vencer o seu jogo também contra a equipe do Al Ahly. Enfim, muita coisa para acontecer ainda nesta segunda-feira de Copa do Mundo. Atlético para o campo de ataque, desceu por dentro. Julián Álvares pode bater no gol, soltou Simeone, cruz em cima da marcação, é mais um escanteio. Pressão do Atlético. Escanteio na ponta esquerda, mais um, Fabiani. Era de se esperar o Atlético crescendo no jogo com 4 atacantes, investindo muito no lado esquerdo com esse garoto. O Simeone leva vantagem no Vitinho em todos os lances. Escanteio, vem Julián. Julián pra bola, perna direita, levantou a segunda trave, Sorlote tocou de cabeça, voltou, Lenglet deu soco na bola, John, voltou o rebote, linha de fundo, Simeone pela meia esquerda, John, no gol! Se agiganta, John pega mais uma! E aí, fecha o tempo pra cima do Simeone, que parece que foi também um pouco mais ofensivo em cima do John. E tem 2 jogadores caídos, um do Botafogo, outro do Atlético de Madrid, não é isso, Fabiani? Isso aí, Martelli. E aí é Brasil e Argentina, né? O Simeone foi dar uma cobrada pra cima do John, porque ele faz a defesa e joga a bola longe, retardando o reinício do jogo. E o Simeone dá um empurrão no John, como quem não queria a reposição pra longe, que foi o que fez o goleiro botafoguense. Um leve empurrão, fez uma cena, o goleiro botafoguense se estirou no chão, se jogou e logo veio a turma do deixa disso pra dar uma segurada no Julián Álvares. Mais o escanteio marcado, mas essa tensão também vai pra fora do campo, porque agora o César Ramos vai dando uma bronca em todo o staff do Atlético de Madrid, no banco de reservas, em especial ao preparador físico. De todo jeito, o Julián Álvares já saiu dali e está posicionado para bater o próximo escanteio, enquanto nesse exato momento o técnico Renato Paiva conversa com o volante Newton. Pode ser uma próxima mudança daqui a pouco. Escanteio marcado para a equipe do Atlético de Madrid bater pela meia esquerda, 10 jogados deste segundo tempo. Escanteio para Atlético bater, jogadores do Botafogo se fecham na área. Vai para a bola, Julián Álvares levantou a primeira trave, o toque no gol, passe esquerda do John. Quase o desvio na primeira trave, é no gol. Nossa, mas se ele der escanteio, pô, nitidamente foi tiro de meta. Mudou. Ainda bem. Fala, Zaidan. O que o pessoal do Atlético estava reclamando é que o John teria acertado um soco na cabeça do jogador argentino, né? na disputa pelo alto. O VAR, óbvio, percebeu isso, porque ele acerta mesmo. O jogador ficou caído, não sei se era o Julián Álvares. O jogador do Atlético ficou caído, o jogador do time espanhol, ele foi acertado pelo John. Mas o VAR deve ter interpretado que foi uma disputa ali pela bola e não um lance faltoso. Mas era isso que o Atlético reclamava, que teria acontecido um pênalti do John ao socar a cabeça do jogador do Atlético. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, Rose Bowl, Los Angeles, terceira rodada do Grupo B, relógio marca 11 jogados do segundo tempo. Atlético de Madrid 0, sendo eliminado. Botafogo também 0, passando em primeiro. Plantão esportivo da Bandeirantes, chega mais a Grela. A Polícia Civil indiciou o ex-diretor jurídico do Corinthians e um quili no caso Vai de Bet. Agora ele é o 5º dirigente do clube a ser enquadrado. Augusto Melo, ex-presidente, Alex Cassondé, Sérgio Moura e Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do clube paulista. Futebol da Bandeirantes, para você da fibra 90.9 na faixa estendida 86.3, o Botafogo empata em 0-0. 0-0 por enquanto em cima do Atlético de Madrid, é o suficiente. É o suficiente para o Botafogo passar em primeiro. Da meia esquerda mais uma vez, desce para o campo de ataque, Galã para o Atlético, levanta para o meio da grande área. Quarta marcação do Botafogo, mas volta a bola para o Atlético de Madrid na meia esquerda. Julián Álvares por dentro, trabalha com o Depô recua um pouquinho mais atrás para Barrios pela meia esquerda. Na canhota ele aciona Galã pisa na bola de primeira para Depô na linha de fundo para Galã voltou a jogada, Álvares rolou para Depô, dá para bater o gol, não chutou, Depô,
Ele tentou a devolução, foi mal na escolha de Paul. Contra-golpe armado para o Botafogo, domina pela esquerda, Savarino para Igor Jesus, a parede, o passe errado do Alex Telles. Botafogo tem gostado da bola, hein? Gasta o relógio, Botafogo. Solotti na entrada da grande área, fez a parede, protegeu, soltou pela meia direita. Insiste com o Simeone gira o jogo para a canhota. Chega na bola rente, a marca da Cal, Galan encara a marcação do Vitinho, soltou o passe na linha de fundo, perdeu a bola. No bate-rebate, volta Jair em cima do Simeone. Deu sorte, Jair toca por último no 22 do Atlético, linha de fundo. Tiro de meta pro Botafogo bater, Fabiane. Em vias de mudança, porque o Alan vai ser a primeira troca do técnico Renato Paiva. Ele sai de campo para a entrada do 28, o Newton, que estava aquecendo há alguns minutos. Vem Newton com a 28, cria da base botafoguense. É o Fogão tentando se recompor ainda mais, destacando a altura do Newton, quase 1,90 m de altura, reforçando um pouco o posicionamento no jogo aéreo defensivo, o técnico Renato Paiva. E tem mudança também no Atlético de Madrid, não é isso? Argentino por argentino, 22 Simeone dá vaga ao 10 Correa. Cláudio Zaidan. O que disse o Fabiano é perfeito, né? A mudança do Renato é para elevar a estatura da defesa do Botafogo. O Botafogo não consegue contra-atacar. É por isso que a gente disse que se tivesse ainda... Olha aí. Era o chute do gol do Griezmann. Sem ângulo, Griezmann na linha de fundo, bateu no gol. John estava ligado na primeira trave e defendeu, mas é o Griezmann aparecendo na primeira vez no jogo, hein? Olha lá, lançado, Jair pela meia esquerda, perde a bola, o Griezmann, não dava para fazer o gol ali não, viu? Mas ele manda pela rede do lado de fora, mesmo assim, arranca o susto do torcedor do Botafogo. Completo, Zaidan. Vacilou o Jair. Mas o Botafogo não consegue contra-atacar. É por isso que eu te falava, Martelli, que se ainda tem no elenco Luiz Henrique e Almada, o Botafogo podia pensar em coisa grande nesse campeonato. Mas o time não tem poder ofensivo. Você vê que não consegue contra-atacar com qualidade, segurar a bola na frente, não fica com a bola na frente. E esses dois faziam isso com muita facilidade, né? O Igor Jesus fica sozinho ali, tentando alguma coisa. O Arthur corre com a bola, mas não segura a bola no ataque. E aí o Atlético fica em cima. E a entrada do Correa, cá entre nós, né? Não sei se vocês concordam, mas na minha opinião o Correa é melhor que o Juliano Simeone. Vem pro campo de ataque o Atlético de Madrid pela meia direita, cruzamento, só na terça no gol, pra fora, pela linha de fundo. Jogada boa na ponta direita, o cruzamento na cabeça do Solotti dentro da pequena área, ele tirou demais. Dessa vez o Llorente acertou. Solotti toca a direita do gol do John em linha de fundo, Fabiani. Na primeira oportunidade que o Solotti tem de cabecear pro gol, com os pés estava ruim, a expectativa era que com a cabeça a coisa fosse diferente. Direcionou mal o norueguês, nem precisou pular o John, ela vai direto para fora. Mas é o Atlético empurrando o Botafogo para trás e contagem regressiva do Fogão, Martelli. 16 jogados deste segundo tempo, só mais 29, é isso. Só mais 29 para confirmação do Botafogo em primeiro. Botafogo que desce para o campo de ataque. Igor Jesus pela meia esquerda, linha lateral da grande área, levou para a linha de fundo, tentou cruzar e o campo acabar em linha de fundo e tiro de meta. Pro Atlético e só isso. A informação tem gol. Mais um gol do Paris Saint-Germain, Martelli. Agora o marroquino Hakimi bate na saída do goleiro e amplia o placar lá no Lumen Field. Agora PSG 2, Seattle Sounders 0. E essa notícia que vai chegando, ou seja, agora é o seguinte. O Atlético de Madrid tem 29 minutos para fazer 3 gols ainda. O Atlético está sendo incompetente, né? Ele tem pressão, o Botafogo não consegue atacar, não segura a bola no ataque, então é o Atlético no campo de ataque o tempo todo, mas com muita incompetência. Essa cabeçada do Solotti, porque há grossos e grossos, né? O Dario e o Jardel meteriam essa bola na rede, hein, Martelli? Pois é, Zaidan. Tava falando aqui fora do ar com o Fabiano, Zaidan. Será que os caras, quando voltarem para a Espanha, claro que tem jogo ainda, vai ter a provocação e tal, mas a resposta vai ser, mas eu peguei o atual campeão da Liberta, cara, não é fácil não. Será que eles jogam essa desculpa, Zaidan? Eu acho que o que ficou muito feio para o Atlético foi a goleada para o Paris. Não perder para o Paris, porque o Paris é melhor que o Atlético. Mas o tamanho da vitória, né, Martelo? Aquilo pegou muito mal. O Simeone ficou irritadíssimo. E até por isso ele tenta responder hoje, né? Vem o Cuiabano aí daqui a pouco. Demorou, hein?
Já vai mexer o Botafogo, tem jogo parado, tem falta marcada para Atlético bater. Do lado esquerdo, toma distância, vai para a cobrança. Antoine Griezmann, francês. Jogadores lá pro meio da grande área. Você ligado na Bandeirantes. Griezmann pra bola, levantou na segunda trave. Solote testou, desviou de cabeça, voltou na entrada da área. O chute por cima do gol. Pega mal, muito mal na bola. O chute da entrada da área. Linha de fundo. Tiro de meta pro Botafogo. Não é a do Galã, né? Não é a dele, parecia chutar de pantufa, Martelli. Pegou muito embaixo, ela passou longe do gol do John. E o Atlético de Madrid vai tentando investir nessas chegadas. E como o Zaidan já bem antecipou, o Cuiabano foi chamado, mas não só ele. Quem vem também é o Álvaro Montoro, ele que estreou no jogo contra o Paris Saint-Germain. Novidade no segundo tempo, logo mais do técnico Renato Paiva. Quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes no FM 90.9 na faixa estendida 86.3. Por enquanto, placar de 0-0. Mudanças no Botafogo. Neste momento, as duas, não é? Exatamente. O Coque já vem a campo também pelo lado do Atlético de Madrid. Quem vai deixando o campo com a 13 é o Alex Telles, ele dá lugar ao Cuiabano, que veste a camisa número 66. Essa primeira troca, setor defensivo, sai o Alex Telles para a entrada do 66 Cuiabano. Savarino com a 10 é a outra alternativa pensada, ele sai para a entrada do 8 Álvaro Montoro. As duas trocas do Botafogo, que agora chega a 3 substituições na partida em 2 paradas. O Coque também está vindo para o campo pelo lado do Atlético de Madrid, ele veste a camisa número 6 e assume também a faixa de capitão no lugar do 5, Depou, o argentino, que pouco fez hoje, hein, Matéria? Cláudio Zaidan, o Atlético mexe mais uma, tudo bem que já tinha feito as duas ali no, ou melhor, ele já fez 2 paradas, tá? Porque ele mexeu no intervalo, mas ele só tem mais uma parada. E o Botafogo também vai ter só mais uma parada e mexeu em 3 oportunidades, Zaidan. E vale ressaltar, o Cuiabano marca melhor do que o Alex Telles e tem mais força no ataque. Se ele conseguir, além de fazer a marcação, ele é mais rápido para chegar ao ataque e cruza bem, né? O Botafogo sumiu do ataque. Mas acima de tudo ele marca melhor que o Alex Telles. Esse garoto, o Montoro, ele é visto, o Montoro, como... Você viu como as coisas hoje rápidas, não é, Martelli? O Almada acabou de ganhar alguma fama, algum destaque, vai virando titular da seleção argentina, mas ainda é um garoto, né? Ainda é jovem. E o Montoro já é chamado de novo Almada, né? Que o cara isso? que tenta... e ele tem o Almada como referência. É bom de bola, mas parece um pouco tímido. A estreia dele foi um pouco tímida, vamos ver hoje, né? E o Savarino, que é muito bom jogador, ele fez uma partida ruim. O Depou estava cansadão, né? Estava na cara. Muito, muito cansado, não aguentava mais. E o Coque é uma instituição dentro da instituição, né, Martelli? Ele histórico. é uma instituição na história do Atlético Madrid, né? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA nos Estados Unidos, o Rose Bowl desce o Botafogo, Cuiabano, cruzou na grande área, Jesus bateu, Oblak no gol! Defesaça de Oblak, que pancada do Igor Jesus. Cuiabano cruza da esquerda, fecha Igor Jesus, a bola tinha endereço de perna esquerda e no ângulo direito Oblak. Grande defesa do Oblak, Fabiani. Posicionamento de quem sabe, o Igor Jesus jantou a defesa do Atlético de Madrid e conseguiu mandar pro gol. Esperto o Oblak, talvez o melhor jogador do Atlético de Madrid na partida, espalmando para escanteio na boa jogada do Cuiabano. Vem tiro de canto para a equipe do Botafogo. Escanteio pro Botafogo bater pela meia esquerda, toma distância, vai pra bola. Montoro tá autorizado exatamente no gol onde atrás tá a maior parte da torcida do Botafogo. 22 jogados, levantamento, segunda trave, toque de cabeça no gol. Oblak pegou! Oblak firme, faz a defesa, tava sozinho, hein? O Gregory tava sozinho na área, viu, Fabiani? E a gente falou há pouco da substituição do Newton, a iniciativa de melhorar o jogo aéreo defensivo e por que não também o ofensivo. Time alto do Botafogo para se defender, mas também para atacar. Vai bem o Fogão, segura o 0-0 e restam 23 minutos para fazer história. Vem pro campo de ataque, a equipe do Atlético de Madrid, ele orienta, lançado, linha de fundo, escapou da marcação, deixou no chão Barbosa 2 vezes, toque de mão. O Barbosa, acho que ele chega para cima do Llorente, assume a falta.
Jogo parado, falta marcado, escanteio mais curto para o Atlético de Madrid, hein, Fabiane? Eu fiquei na dúvida com a marcação da arbitragem, porque houve um toque de mão, mas ele pareceu também segurar a bola com as pernas. Aparentemente ele conduz ela, depois ele tenta puxar, depois ele dá um trançapé no jogador do Atlético de Madrid. O Botafogo pensa como se fosse uma luta de MMA, se salvar a qualquer custo, mas agora cedeu uma boa chance de falta lateral para a equipe madrilenha. Parece estar na bola o 10, Joaquim Correia. Não, o Álvares, perdão. 23 minutos jogados deste segundo tempo. Falta marcada. Julián Álvares vai para a bola. Jogadores do Atlético de Madrid no meio da grande área. Se fecha em Botafogo. Um na barreira, apenas um na barreira. Arthur para a bola. Julián Álvares. Levantamento para o meio da grande área. Toda a atenção. Toda a pressão para cima do Botafogo. Se fecha aí, Botafogo. Segura esse empate. Julián Álvares para a bola. Autorizado. Levantou rasteiro. Passou por todo mundo. Inacreditável. A bola não entra. Ele cobrou próximo à primeira trave, passou da barreira, o Griezmann passa da bola. Ela praticamente na cara do gol. Tava lá esperando um toque pra dentro, ninguém pra fechar e botar pra dentro, Fabiane. E aí deu sorte o Botafogo, porque foi muito espertinha a dupla de ataque do Atlético de Madrid. Os dois baixinhos, de Julián Álvares para Griezmann, o francês não consegue bater no gol. O Botafogo se salva de levar o primeiro tento no jogo, Martelli. Vem pro campo de ataque, insiste a equipe do Atlético de Madrid pela meia esquerda, Galana aqui na da grande área, trabalhou para Julián Álvares, pressionando pela marcação por baixo, corta a marcação do Botafogo, desce para contra-golpe por dentro, não chegou na bola, perdeu a jogada, não chegou pro Arthur, legal não. Na meia direita de primeira, Llorente escapou da marcação do Montoro, levou para a linha de fundo, tentou passe à frente, Cuiabano vem por baixo, tira, põe para fora em manual, marcado no campo de ataque da meia direita. Um lateral para Atlético de Madrid bater, vai para a bola Llorente e toda vez que ele pega na bola é lá pro meio da grande área, como se fosse escanteio, olha lá, toma a distância, Llorente levanta, abraçou, lote mais alto que ele sobe, toca de cabeça, Barbosa tira, completa Cuiabano pela meia esquerda, toca de cabeça, insiste o Botafogo, tenta descer para contra-golpe, Igor Jesus pisa na bola, quarta marcação, tirou, ganhou o Atlético de Madrid, levantamento, primeira trave, Barbosa tirou, voltou na entrada da grande área, pode tirar, no alto, Gregory tira de cabeça, afasta de qualquer jeito, volta a bola para Atlético de Madrid. Só dá o time espanhol, da meia esquerda, Griezmann domina, levanta a segunda trave, Arnaldo dá um soco na bola, tira. E no toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, terceira rodada, Grupo B, Estados Unidos, Rose Bowl. Relógio marca 25 do segundo tempo. Atlético de Madrid 0. Botafogo também 0. Na Bandeirantes no plantão esportivo, fala Guilherme Agrela. No mesmo momento de Inter Miami e Palmeiras, tem Porto e Al Ahly no MetLife Stadium. E amanhã também tem Benfica e Bayern de Munique às 4 horas da tarde em Charlotte para decidir quem fica em primeiro do grupo C da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. 10 da noite no Hard Rock Stadium. Ulisses Costa transmite em Miami. Palmeiras e Inter Miami com Alexandre Pretzel, com Leandro Quesada e Soler. Valendo a classificação em que posição? Primeiro, segundo, enfim. Quem é que vai pegar o Paris Saint-Germain? Quem é que escapa, entre aspas, tá? Do Paris Saint-Germain, entre aspas. E vai enfrentar o Botafogo, que até o momento vai segurando os 3. Precisava de 3 gols o Atlético de Madrid, não conseguiu 1. 0-0 o placar do jogo. Vem para o campo de ataque o Atlético de Madrid, lançado pela meia direita, Sorlote, pesadão, o centroavante. Ele gira para cima da marcação, ganhou o passe por dentro, passe errado, mas chegou no carrinho Barbosa. Barbosa no carrinho, forte. Se desespera, o Gizão também esqueceu o cartão. Correa cai. Falta marcada para o Atlético. Jogo sem cartões até agora, né, Martelli? Mas parece que o Barbosa está se esforçando um pouco para ser amarelado. Era lance para cartão, mas mesmo assim não subiu o amarelo do César Ramos. Há pouco, quem acusou o Cãibras pelo lado do Botafogo foi o Savarino. Perdão, Savarino não, o Arthur. No momento que a equipe puxava o contra-ataque, ele posiciona a mão na coxa pelo lado direito. Sentiu o camisa número 7 do Fogão. Imagino que não dê pra ele. Já talvez as duas últimas ou somente uma última troca do Renato Paiva, que só tem mais uma pausa para substituições no duelo. Cláudio Zaidan, o tempo vai passando, 27 jogados e nada de bola na rede, Zaidan. E o jogo? E a gente falava na entrada do Cuiabano, que além dele marcar melhor que o Alex Telles, ele tem mais velocidade, ele chega muito bem ao ataque. É um escape que o Botafogo tem. Quando o Botafogo teve 2 chances seguidas, Martelli, aquela finalização do Igor Jesus num passe do Cuiabano, e aí
A defesa do Oblak, o escanteio, uma segunda chance que o Oblak defende, mas tudo começa com a saída por ataque com o Cuiabano. É isso que tende a acontecer mais. O Botafogo não pode ficar nessa posição de só ver o tempo passar. É verdade que ele está contando com uma grande, enorme ineficiência ofensiva do Atlético Madrid até aqui. Vamos ver que mudança vai fazer o Renato Paiva. Vamos lá, já emendando aqui no comentário do Zaidan, Matheus Ponte está posicionado para entrar no campo no lugar do Vitinho. Essa a penúltima troca da equipe do Botafogo, que ainda faz mais uma, eu confirmo em instantes, me parece estar à beira do campo também, o 23 Santi Rodrigues. É ele que vem para o lugar do 7 Arthur. Repetindo então, o 23 Santi Rodrigues no lugar do 7 Arthur e o 4 Matheus Ponte no lugar do 2 Vitinho. Muda o lado direito do fogão, Martelli. Não tem mais o que mexer agora, viu, o Zaidan? Não tem mais. Agora é esperar que o Atlético continue jogando essas pedrinhas aí. Muito tempo no ataque, mas sem força. Vem cobrança de falta para Atlético de Madrid na meia direita, levantamento, segunda trave, sobe a marcação do Botafogo, tira, afasta mais, volta na entrada da grande área, Barrios pela meia esquerda, chapou a bola na quina da grande área para Galan, levantou, segunda trave, desviou nas costas do zagueiro Manuel, a parábola, boa para você, John, boa, John no alto, fica com a bola o goleiro do Botafogo. E ele não espalma uma bola, Martelli. Impressionante, todos os escanteios ele bloqueia. E ele queria bater essa reposição em alta velocidade, mas os atacantes do Atlético de Madrid estavam atrapalhando. Foi esperto, chutou a bola para cima do Griezmann e acusou para o árbitro. Olha, tá aqui na minha frente. Reclamou o goleiro botafoguense e agora temos paralisação, Martelli. Calor no Rose Bowl em Pasadena, na Califórnia. Vão se refrescar os jogadores de Botafogo e Atlético de Madrid. E o Diego Simeone, a imagem vai buscar o técnico do Atlético de Madrid com as duas mãos à cabeça. Acho que nesse momento já começa a passar aquela onda de pensamentos. Pô, nós vamos voltar para casa? Nós não vamos jogar as oitavas? A gente vai ser eliminado, é isso? Não vai ter condição, não vai ter como? Que isso? Claro, já tá passando na cabeça de muitos jogadores do Atlético de Madrid, viu, Zaidan? Claro. E é aquela história, ele está num grupo que é o mais difícil da competição, que tem o campeão da Libertadores, o campeão da Europa. Não é normal o Atlético não avançar. Acho que pesou muito a goleada. A goleada é algo que o Simeone vai ruminar por muito tempo. Ainda mais ele, né? Que é muito zeloso pela qualidade defensiva do seu time. Tomar 4 gols no jogo é um negócio que vai deixar o Simeone irritado por um bom tempo. Agora, hoje é um jogo que já era esperado, né? O Botafogo repetir o que fez contra o Paris, principalmente no segundo tempo, ficar lá atrás. Está recuado excessivamente, os zagueiros estão muito em cima do John, então eles trazem o Atlético para dentro da área. Por isso nós tivemos tantos lances duvidosos ali, foi pênalti, não foi pênalti, porque o Atlético conseguiu entrar na área com muita facilidade, porque a zaga do Botafogo se posiciona quase na pequena área, colada no John. Isso não é correto, você tem de jogar um pouco mais avançado. Mas é a maneira que o Botafogo encontra de suportar essa pressão. E o Atlético muito ineficiente, né? Fica com a bola, joga quase o tempo todo no campo ofensivo, mas sem nada de interessante, só cruzando a bola na área. E olha, o Martelli, eu gosto do Botafogo há mais de 60 anos, né? Santos e Botafogo. Então o torcedor do Botafogo, ele tem um troço assim, se tomar o primeiro gol aos 90, ele vai ficar preocupado. Vai ficar preocupado. Cláudio Zaidan fala no microfone da Bandeirantes. Tempo vai passando, 31,5. No futebol da Bandeirantes em FM 90.9 em São Paulo. Você ouve também na faixa estendida 86.3. Pega legal para todos os cantos do Brasil. Por enquanto 0-0, placar do jogo, todo mundo reidratado, tudo certo. Recomeça o jogo no Rose Bowl. Bola para o campo de ataque na meia esquerda para Antoine Griezmann. Francês domina, encara a marcação, chapou na linha de fundo. Vai por baixo, Jair tira. De perna direita, quarta de qualquer jeito. Simeone à beira do gramado com categoria. Simeone domina. Esse sim, o técnico, o pai. O filho quase não sai, né? E você viu o Galan, Martelli? O Diego Simeone foi devolver a bola pro lateral do Atlético, passou por baixo da perna dele. Então acho que se o Diego Simeone resolver jogar, ele vai agregar nesse Atlético aí, viu? Griezmann pela meia esquerda, levanta dentro da grande área para Sorlotti, Canelou! Sorlotti, Canelou na entrada da pequena área. Isola a bola o Sorlotti. Como é que é o nome do empresário do Sorlotti, hein, Fabiane?
Não sei, mas deve ser um cara extremamente capacitado, né? Porque não só está no Atlético de Madrid, como também ocupa lugar de destaque na seleção norueguesa. Nessa finalização de canela, quase joelho, até o Gregory deu risada. Zaidan, a gente pega no pé do cara, mas ele faz gol, né? De um jeito ou de outro, uma hora ou outra ele consegue fazer gol, mas realmente não está acertando o alvo. Vamos ver. Na meia direita, insiste o Atlético de Madrid. Vai passar Barrios da linha de fundo, pisa na bola, calma, jogada Llorente pede a bola, ergue a cabeça, chapa de novo pela ponta direita, Correia, na queira da grande área, tentou o passe à frente, pediu o toque de mão, Bandeira, manda seguir, não marca, nossa, mas que confusão do juiz, hein, marca com 3 horas de atraso, o Bandeira não viu, o árbitro não viu, mas a falta foi marcada, hein, Fabiane? Porque o Ángel Correia, logo na jogada, ele grita um mano para a arbitragem, mesmo com o Marlon Freitas puxando o contra-ataque e praticamente dentro da grande área de defesa do Atlético de Madrid. Arrancando em velocidade, mas agora tem chance na bola parada. Pé canhoto de Griezmann, faltam 11 minutinhos, torcedor botafoguense. Falta pro Atlético Madrid, na ponta direita, aqui na da grande área. Vai pra bola, Antoine Griezmann, jogadores do Botafogo fechadinhos na área. Se fecha aí, Botafogo. Griezmann partiu, levantou a primeira trave no alto. Tira a zaga do Botafogo, volta a bola dentro da grande área para Correia, tentou proteger, perdeu o contra-golpe. Botafogo não existe, hein? Botafogo com a bola nos pés nessa tarde não existe. Passa o tempo, 34 jogados do segundo tempo. Da meia esquerda, domina, vai para cima da marcação, pedalou, balançou Barrios busca espaço, ele abandona a ponta, vem por dentro, tentou fazer levantamento, estava pressionado um pouquinho mais atrás para Coque gira o jogo pela meia direita, bola de primeira para Norman fatiou, segunda trave, toque de cabeça, vai sobrar, Solote tentou, dominou, perdeu, voltou na entrada da área, Correia rasga de qualquer jeito, Newton, capricha Botafogo, contra-golpe armado, Botafogo desce em velocidade, vai pro contra-golpe, dá pra matar o jogo, Igor Jesus tá pedindo pela meia direita, pisou na bola, girou o bolão pra Igor Jesus, atrapalhou o Igor Jesus dessa vez. Lá do lado esquerdo, Cuiabano ia passando, Igor Jesus não consegue o domínio, toca nele, vai pela linha de fundo, Fabiane. E a sorte dele é que ele tem muita moral, porque o Cuiabano teria o caminho livre pro gol nesse belo contra-ataque do Botafogo. E digo mais, o Atlético de Madrid não chega, mas esses contra-ataques do Botafogo tão perigosos, quase nenhum jogador espanhol para se defender, mas ainda assim a tentativa. Precisa de um 3-0 a equipe madrilenha. Aberto o jogo nos Estados Unidos, aberto, vai ser legal os últimos minutos. Julián Alvarez pela meia esquerda, tentou lançar a quarta marcação, Barbosa de qualquer jeito à frente, Bregor Jesus fez a parede, Marlon Freitas puxa contra-golpe pela meia esquerda, é para Montoro, ele pisa na bola, ergue a cabeça, capricha Botafogo, cruza a fronteira por dentro, Igor Jesus, tá escancarado, aberto o Madrid, na ponta direita, Santos pediu, Jesus preferiu por dentro o balão para Montoro, invadiu a grande área, bateu no gol, para fora, pela linha de fundo. Quase o Botafogo mata o jogo. Igor Jesus para Montoro, meia-lua, grande área, ele gira, chama para canhota, bate no gol. Passa a direita do Oblak. Fico com a impressão de um desvio no meio do caminho, o juiz não marca. Ou marca, Fabiane? Marca sim, Martelli. Escanteio a favor da equipe do Botafogo. O Santi Rodrigues, sem muita pressa, é quem vai se perfilando para cobrar. E a orientação do Paiva é a seguinte, ó. Para os zagueiros, o Jair, o Barbosa, Duas Torres, fica na defesa, não precisa subir não. Só o Igor Jesus lá na grande área para tentar o gol botafoguense. Escanteio marcado para a equipe do Botafogo, bater pela meia esquerda, vem levantamento por meio da grande área, cobrança curto, o que vai fazer o Botafogo? Levanta na segunda trave, subiu o toque de cabeça, com falta. Exagerou o Gregory, é isso? Isso, ele subiu nas costas do Galã, que estava marcando pelo lado esquerdo e cometeu uma carga considerada uma infração. Falta a favor do Atlético de Madrid no campo de defesa. Parece sem gás o time espanhol para permanecer martelando sobre o Botafogo. 36 jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes em placar de 0-0. Na Fibra 90.9, vira faixa estendida 86.3. É isso, torcedor do Botafogo. 0 Botafogo, 0 também Atlético de Madrid. O Atlético precisa de 3 gols. 3 gols para se classificar. Na ponta direita, escapou da marcação, cruzou rasteiro, Griezmann de letra para fora do gol. Jogadaça do Correia, buscou a linha de fundo na ponta direita, quase o primeiro. Ele chapa rasteiro na pequena área, o Griezmann tentou de letra. O Griezmann tenta de letra, passa a esquerda do John em linha de fundo, Fabiane. Um dos poucos jogadores que ainda tem fôlego no Atlético de Madrid é o Ángel Correia, e ele ganhou fácil agora do Cuiabano. Foi preciosista demais o Griezmann e tomou uma bronca do argentino, tentou um toque de letra, bastava desviar ela pro gol pro Atlético de Madrid, abriu o placar.
não fez esse caminho mais fácil, mandou pra fora o francês, permanece 0-0, Martelli. Vem pro campo de ataque o Botafogo, Newton lança pela ponta direita, Bolão, Mateu Ponte invadiu a grande área, cruzou, rasteiro, passa do Igor Jesus. Se tem alguém ali na entrada da área, hein? Tava o gol escrito do Botafogo. Vem pro contragolpe, Juliano Alvarez pela meia esquerda, 3 dedos, a bola entrada da grande área por baixo, Barbosa. Firme, Alexander Barbosa tira. Recomeça o Botafogo no campo de defesa, trabalha a bola, tem que gastar o relógio no círculo central do gramado, puxa contragolpe, Marlon Freitas soltou pela ponta esquerda para Montoro. Montoro viu na canhota Igor Jesus, mas tá impedido, aguarda Igor Jesus voltar, Montoro escapou da marcação, vai sozinho por dentro, ele erga a cabeça, gira, trabalha um pouquinho mais atrás para Gregory. Calma, gasta o relógio aí, Botafogo. Gregory pela meia esquerda, de primeira para Cuiabano, Cuiabano pisa na bola, volta, jogada um pouquinho mais atrás para Gregory, tem Newton por dentro, preferiu trabalhar pela quarta zaga com Barbosa para a meia esquerda, para seu companheiro de zaga pela meia direita, quem perde a bola é Jair, Jair domina, soltou para a ponte, perde a bola. Fica no bate-rebate, sai em lateral e as últimas mudanças do Atlético. Martelli. Quem deixa o campo é o Barrios com a 8, ele dá lugar ao camisa número 16, o Molina. Na beira do gramado também o brasileiro Samuel Lino. E ele entra no lugar, sabe de quem, Martelli? Sorlotti, não vai deixar saudades. Qual a camisa do Samuel Lino mesmo? 12, Martelli. Fala, mestre! Fala, Manuel Zaidan, fala, Zaidan. Pois é, o Sorlotti indo embora. E agora o Angel Correa, que fez aquela jogada há pouco, e li até outro dia que ele deve ir embora do Atlético. Tem uma proposta boa para ir para outro time europeu. Mas cá entre nós, hein, Martelli? Ele joga bem mais do que o filho do Simeone, né? Também acho, também acho. Eu fico meio assim, sabe, Zaidan? Porque se fosse meu filho, se bobear era ele mais 10, né? Então, mas a gente tem que claro. A gente tem que cobrar aquela a visão do cara, né? Você entende, né, Zaidan? E aí o Correa entra, dá uma fumaçada, corre de um lado pro outro. Ele olha e fala, pô, mas não é possível que eu não sou titular nesse time. Deixa eu ver agora o Botafogo. Montoro lançado na ponta esquerda, campo de ataque, cruza a fronteira, invade a grande área. Fez o break, volta, jogada um pouquinho mais atrás. Capricha que dá pra ganhar, Botafogo. Capricha que dá pra ganhar. Gregory pela meia esquerda pra Cuiabano. Cuiabano volta, jogada um pouquinho mais atrás. Marlon Freitas, o capitão domina. Erga a cabeça, trabalha pelo círculo central pra Gregory. Gregory pela quarta zaga. Barbosa vai ser jogando. No toque da Bandeirantes, você confere. O ponteirinho tá tirando a bola, rolando pra você. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, termina a fase de grupos no Rose Bowl em Los Angeles. 40 minutos jogados no segundo tempo. Botafogo 0, Atlético de Madrid também 0. QG de Esportes da Bandeirantes com Guilherme Agrela. Hoje também tem Série B do Campeonato Brasileiro, jogos entre Operário e Novo Horizontino e Goiás e Atlético de Minas Gerais, o líder contra o lanterninha da competição, Martelli. Só mais 5 de bola rolando. Atlético de Madrid no campo de ataque com Coque. Coque pela meia esquerda de primeira para Correa. Correa à frente para Samuel Lino. Samuel Lino, entrada da grande área. Alvarez tentou passe. Afasta a zaga. Sobrou Correa. Abriu o bolão pela ponta. Não. Soltou do gol. Bateu em cima da marcação. Volta para a meia esquerda. Alvarez insiste. Leva para a linha de fundo. Bateu cruzado. Segunda trave. Chute no gol. Gol! Atlético de Madrid. Griezmann. Aos 41 minutos jogados do segundo tempo, numa pressão do Atlético de Madrid, afasta mal a zaga do Botafogo. Sobra pela meia esquerda, Juliano Alvarez invade, leva a bola para a linha de fundo. Cruza na segunda trave, mas estava completamente sozinho, hein? Dormiu, cochilou. Vacila a marcação do Botafogo. Na segunda trave do lado direito, Antoine Griezmann. Ele é francês, ele é craque. Empurra para dentro do gol. Gol aberto, sem marcação, de perna esquerda, Griezmann. Marca o primeiro gol do jogo. Agora no Rose Bowl, Atlético de Madrid 1. Botafogo 0, Fabiani. E é um resultado que para o Botafogo não preocupa tanto em termos de classificação, porque falta pouco tempo. Mas em termos de tabela, sim, porque o Botafogo vai caindo para a segunda colocação do grupo. O PSG é o líder, mas o Atlético de Madrid permanece. Vai para cima pelo lado direito, Martelli. Placar de 1-0, o Atlético de Madrid está vencendo o jogo agora com Griezmann. E nesse momento, aquilo que a gente falava, tem que gastar a bola. Uma bola mal afastada, né, Zaidan? Uma bola que não foi afastada legal não, Zaidan.
Não, e havia 4 jogadores do Botafogo marcando ninguém. E 2 deles na pequena área. A defesa, nós falamos aqui o tempo todo, a defesa está colada no John. Está convidando o Atlético para entrar na área. E o Simeone foi tirando os jogadores mais pesados, colocou gente leve, inclusive o Molina, e tirou o centroavante pesadão para deixar o ataque mais leve. Grande jogada do Julian Álvares, né? Um drible de corpo que ele dá ali no Matheus Ponte. Agora o Griezmann tá sozinho por quê? São 4 caras marcando ninguém dentro da área. E o Botafogo tem cometido esse erro de marcar muito atrás, quase em cima do John, né? Vamos ver agora. Botafogo chegava para o campo de ataque, Igor Jesus briga pela bola, linha de fundo, tem tempo ainda o Botafogo, se tivesse essa atenção que precisa, porque, pô, dava até para buscar um golzinho, o Botafogo teve chance de marcar o primeiro. 43, Botafogo caindo para a segunda posição com o gol do Atlético de Madrid. Botafogo gigante, trocadilho, mas Botafogo gigante no jogo das 10. Porque aí o Inter Miami vai precisar vencer o Palmeiras para poder fugir do Paris Saint-Germain. Porque se empatar não serve. Se empatar é bom pro Palmeiras? Sim, claro. Torcedor do Palmeiras entender que é melhor pegar o Botafogo e não pegar o Paris Saint-Germain. 10 da noite, Ulisses Costa transmite Palmeiras Inter Miami em Miami. No futebol da Bandeirantes, hoje tem Verdão. 44 minutos jogados, Botafogo não pode nem sonhar em perder o jogo por 3-0, já perde por 1-0. Matheus Ponte ganha pela meia direita, ele fatia para o campo de ataque, para ninguém, vai nos pés de Oblak. Oblak tá no círculo central, gente. Oblak no círculo central, 44. Oblak pela meia esquerda, de primeira para Samuelino na quina da grande área, fecha o Botafogo. Samuelino levou dentro da grande área, tira de novo, tira a marcação, afasta, mas volta para Correa. Correa levantou a segunda trave, livre de novo, cruzamento Llorente dentro da grande área, por baixo, corta a marcação do Botafogo. De novo lá do lado esquerdo, estava livre. Vem pro contragolpe o Botafogo, capricha Botafogo. Nilton pela meia esquerda. Vai, motor, vai pra cima. Santi também. Cadê o Santi Rodrigues? Entraram em campo, tá faltando essas peças que entraram durante o segundo tempo. Quase 45, domina a bola no círculo central do gramado do Botafogo com Gregory. Gregory cruza a fronteira, Latrão atrás dele, ele é acionado. De perna esquerda, levanta para ataque, passe errado. Mas o passe errado, e ó, falar um negócio, o banco de reservas do Botafogo louco da vida com o Santi, que perdeu a bola no campo de ataque, mas louco da vida. E que falha, hein? Que falha da marcação no gol. 45, vai subir a placa, Botafogo tá perdendo por 1-0, mas se classificando em segundo. Ainda assim, grande feito, ganhou do PSG, tá se classificando no grupo mais difícil, por assim dizer, de toda a Copa do Mundo de Clubes. Subiu a placa aí, Fabiano, ou não? Mais 6 minutos, Martelli, vamos a 51. Nessa segunda etapa tem escanteio a seu favor, o Atlético de Madrid. Escanteio marcado para a equipe do Atlético de Madrid pela meia esquerda, mais 5 minutos e meio de bola rolando, vem cobrança de escanteio, rasteira por baixo, corta a marcação do Botafogo, ataque contra a defesa, encaixa aquele contragolpe, Botafogo, encaixa aquele contra-ataque, na meia esquerda, recorrer na entrada da grande área, Coque levantou a segunda trave, sozinho, o John, no alto faz a defesa aí, Fabiani. Ele nem optou por encaixar, porque aí a contagem dos 8 segundos estaria aberta. Ele espalmou e posteriormente, quando sofreu a pressão do Griezmann, agarrou a bola e já repôs em jogo com o Cuiabá no lado esquerdo. Terminou. Terminou aonde? Lá no Lumen Field, Paris Saint-Germain ganha do Seattle Sounders por 2-0, gols de Kvaratskhelia e Hakimi. Olha aí, ó, e o saldo de gols contra o próprio Atlético de Madrid, que vai dando a primeira posição, hein? Que sentou um 4-0, a gente esperava mais contra o Seattle Sounders, foi 2-0, mas foi o 4-0 então contra o Atlético de Madrid, que dá essa grande vantagem ao Paris Saint-Germain, que no momento é o primeiro. Griezmann domina dentro da grande área, cruza para correr a quarta marcação, rebote ainda é do Atlético de Madrid, se fecha Botafogo, cruzamento em cima da marcação, escanteio, mais um, e que pressão na ponta direita aí, Fabiani. E agora não vai ser o Griezmann na cobrança, se ele foi o artilheiro no primeiro gol, agora é o pé direito de Coque, o volante capitão do Atlético de Madrid vem para a cobrança lado direito. Escanteio para a equipe do Atlético de Madrid, bateu pela ponta direita, Coque, o capitão autorizado, levantou segunda trave no alto, Barbosa tira, rebote é do Lino, Lino dominou na entrada da grande área, escapou da marcação, bateu no gol, John no gol! Cai John no canto inferior direito, faz a grande defesa, John no chute do Samuel Lino, Fabiani. E aí seria a chance de você gritar Lino, 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 porque bateu bem o ala esquerdo do Atlético de Madrid, ele que é destro, trouxe pra perna boa e bateu rasteiro, agarra o John e bota de volta o Botafogo no jogo.
47 minutos jogados, vamos até 51, vem para o campo de ataque, a equipe do Botafogo domina pela meia direita, cruza a fronteira, Matheus Ponte na entrada da grande área para Jesus para Matheus Ponte pela meia esquerda, vai Botafogo, dá sim para buscar o golzinho, Botafogo desce para o campo de ataque na meia esquerda, Cuiabano sem pressa, recua pela quarta zaga, trabalha de primeira para Alexander Barbosa pisa na bola, gira pela meia esquerda de primeira para Cuiabano perde a bola, tem que ficar com a bola nos pés, Botafogo, falta na sequência marcada para parar o contra-golpe do Atlético de Madrid aí, Fabiani. Falta sobre o Griezmann e já cobrada pelo Atlético. Tem pressa o Atlético de Madrid, Galã lançado pela meia esquerda na quina da grande área, levou para a linha de fundo, 48 jogados, Atlético desce, levantamento, segunda trave, voleio do Griezmann em cima da marcação, voltou Julián Álvarez dentro da grande área para Griezmann, cruza, rasteiro por baixo, a zaga do Botafogo, tem escanteio, que pressão, escanteio, mais um para o Atlético aí, Fabiani. Cirúrgico corte do Barbosa, porque o Griezmann já tinha armado o voleio, era a chance boa de mandar pro gol, afastou para escanteio, vem Griezmann na bola, Martelli. Griezmann para a bola, levantou a primeira trave, sobe a marcação, tira, completa, Igor Jesus, volta para a meia esquerda, 48, quase 49, tem que segurar 2 minutinhos aí o Botafogo. Não pode tomar 2 gols, está passando as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Pro campo de ataque, Ángel Correia bate em cima da marcação, Igor Jesus, sobra para você, Igor Jesus, contra-golpe armado para o Botafogo, Jesus por dentro para Marlon Freitas, o Marlon Freitas podia ter devolvido no Jesus, não devolve, gira para a esquerda para Santi Rodrigues para Marlon Freitas, 49, só mais dois, vamos até 51, Barbosa sai jogando pelo campo de defesa, vai terminar o jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, já vem aí os donos da bola na Bandeirantes. Quem vem para ataque é o Botafogo com falta, ataque meia direita, falta pro Botafogo, Fabiani. Sobre o Álvaro Montoro pelo lado direito e o banco de reservas do Botafogo inteiro de pé e pedindo o apito final. Já começa a festa do torcedor botafoguense no Rose Bowl. É o Botafogo próximo de fazer história e garantir vaga na próxima fase da Copa do Mundo de Clubes, Martelli. Segura mais um minutinho aí, Botafogo, é isso que precisa para avançar no grupo da morte, por assim dizer. Jogo tá parado, falta marcada pro Botafogo, sobe o cartão amarelo por cena. Pro Gregory, e aí é problemão, tava pendurado. O volante do Botafogo não joga caso a equipe se classifique. Aí é loucura, né, Zé? Aí é loucura, cara. Aí é loucura. Se é pra fazer cera, claro que a gente não gosta, que não seja o cara que tá pendurado, Zaidan. Lógico. Apesar do que chamam de calor do jogo, você tem de ter um pouco de racionalidade, né? Ele tá até pedindo desculpa pro pessoal do banco ali, sabe que pisou na bola. Lateral marcada para a equipe do Botafogo bater 40, ou melhor, já com 50 e 30, só mais 30 segundos de bola rolando. O Atlético de Madrid não consegue fazer os 3 gols. O Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain, que venceu também o Seattle Sounders, vai se classificando para a fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vai terminar o jogo nos Estados Unidos, em Los Angeles. Hoje à noite tem Palmeiras em campo, 10 da noite. Todo mundo querendo fugir do Paris Saint-Germain, que vai passar em primeiro. O Atlético de Madrid ainda insiste, desce para o campo de ataque na ponta direita para cima da marcação, pisa a bola, volta, jogador direito por dentro para Cook devolveu o balão na linha de fundo, Cuiabano na cobertura, ergue o braço, árbitro do jogo, aponta o centro de campo. O Botafogo está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Botafogo campeão, perde o jogo por 1-0. Mesmo assim, nas oitavas de final da Copa do Mundo, o Botafogo vai e continua vivo na busca pelo título da Copa do Mundo. Classificado o Botafogo, dava para ter empatado, dava para ter passado em primeiro, mas é um grupo de Paris Saint-Germain, de Atlético de Madrid. Luiz Fabiani. Final de jogo, Martelli, faz história o Botafogo Futebol e Regatas e que voltará a campo em 28 de junho. Ainda não sabe seu adversário, pode ser o Palmeiras, pode ser o Inter Miami, pode ser o Porto. Fato é, fez história o time do técnico Renato Paiva. Está classificado segundo brasileiro no mata-mata, eliminando um europeu. Vice-campeão da Champions, em 2 oportunidades o Atlético de Madrid se despede e dá lugar a um dos clubes mais tradicionais do país. Botafogo classificado, Martelli. Valeu, Fabiani. Valeu, Martelli. Um abraço pra você. Cláudio Zaidan, Botafogo tá nas oitavas. Valeu, Zaidan.
Valeu, Martelli, sempre uma honra. Até a próxima. E agora talvez tenhamos um confronto brasileiro, Botafogo e Palmeiras, nas oitavas. É uma possibilidade. Abraço, Martelli. Abraço, Zaidan. Abraço, Manel Zaidan. Um beijo no seu coração, Zaidan, mestre. Grande Neto. Grande Neto, precisando um de camisa abraço. do Corinthians, eu falo que eu mando pra você, caboclo. Pô, pode manter, clientela não falta, né? Tem de corintiano aqui, rapaz. Valeu, Abraço, Agrela. Netão. Valeu a você ligado na Bandeirantes. Vem aí os donos da bola na Bandeirantes com o craque Neto. Futebol é na Bandeirantes. Rede Bandeirantes de